Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Como Passei, o podcast dos aprovados. Eu sou o Rogério Macedo e aqui a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país, para você conhecer um pouquinho da história, trajetória, também conhecer aí os perrengues, né, que eles passaram nessa jornada. E para você que está acompanhando a gente, de repente está procurando conteúdo aí sobre concurso público e caiu aqui no canal e ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho para receber aí as notificações de entrevistas novas, cortes, vídeos novos aqui no canal. E também vou pedir para você que acompanha a gente aí, se você quiser dar uma moral legal pra gente, vai lá no Spotify ou aqui no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, né? Dá 5 estrelas pra gente aí. A gente é o único podcast aí de concurso público aí com a galera dando 5 estrelas. Então, se quiser dar uma fortalecida aí para essa reputação nossa, a gente agradece. E lembrando que no Spotify você pode baixar esse episódio para você ouvir aí no ônibus, no metrô, no trem, principalmente se você está aí nas capitais, né? Que a gente enfrenta esse trânsito dos infernos aí para não perder tempo aí no caminho no trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Você aproveita e ouve a gente aí numa boa, curtindo aí no seu fone de ouvido aí, de repente sem dar trabalho para ninguém, sem encher o saco de ninguém, sem ninguém encher o seu saco, né? Numa boa, beleza? Começando aqui, vou aproveitar, Michael tá aqui com a gente e vou falar para você da nossa parceria. A gente tem uma parceria aqui, ó, tem o QR Code do Radegondes Resumos. Só para você saber, lá tem vários combos de resumos aí para concursos de várias áreas. Tem para área fiscal, tem para área de controle, área de tribunais, TJ São Paulo aí que tá concurso bombando, lá tem resumos também para o TJ São Paulo, Banco do Brasil, bancos no geral, né, área bancária no geral, mas principalmente Banco do Brasil, e tem também para o INSS, quem pretende fazer concurso aí para técnico previdenciário, pode ir lá que tem um combo bem bacana também. A equipe do Radegondes, os caras preparam um resumo sempre focado no que mais cai aí, no que é mais cobrado nos editais, também com base nas questões dos concursos, né? Então eles vão lá, faz aquele mapeamento ali das questões, as questões mais importantes ali que a gente sabe que cobra muita coisa, que cai na maioria dos concursos. Então é um resumo bem enxuto, objetivo, direto ao ponto, que vai te ajudar muito aí nessa sua jornada, vai fazer você ganhar muito tempo, né? Porque todo mundo sabe, fazer resumo é um negócio chato e que faz você perder tempo. Então quando você pega já um resumo pronto, feito por quem sabe o que está sendo cobrado no edital, você já ganha um tempinho, já sai lá na frente, viu? Então, tá dada a dica, tem o nosso cupom, o Como Passei 20, se adquirindo o seu resumo por esse QR Code aqui, por esse link, que é um link exclusivo nosso de afiliado, e usando o cupom Como Passei 20, você vai adquirir com 20% de desconto, beleza? E depois você conta pra gente o que você achou aí, se o resumo te ajudou, se foi legal mesmo, porque os feedbacks que a gente tem do pessoal sempre são muito bons e ajuda a gente a divulgar melhor isso, né? Saber que a gente está divulgando um material que te atende e é um material que vale a pena você adquirir, beleza? Falei bastante aqui, o Michael tá aqui hoje, substituindo o Anderson, a gente deu uma folga pro Anderson hoje, que o Anderson reclamou que tá trabalhando demais, não tá tendo tempo, então a gente deu um descanso para ele hoje. Ele trabalha demais aqui, viu, gente? Porque lá no Tribunal de Contas lá, só na flauta. E aí, ó, tá vendo? O Michael já fazendo intriga aqui. Mas o Anderson merecia um descanso mesmo. O cara tá aí produzindo vários conteúdos legais para vocês aí. Então a gente resolveu dar esse descanso para ele hoje. E o Michael vai apresentar o nosso convidado, que é barra pesada, viu, Michael? Barra pesada, viu? O cara é bom, hein? Ele não é peso pesado, mas é barra pesada. E aqui, né, o Rodrigo Bonfim, ele é auditor do ISS aqui de São Paulo. Rodrigo Bonfim, seja bem-vindo. Só que o cara não parou por aí não, viu? Antes ele foi da Receita Federal, auditor do ISS aqui de São Paulo, carioca, e agora ele foi aprovado em segundo lugar para a Cefaz Rio de Janeiro. Vou te falar, hein, gente? Quando ele sentou aqui, a cadeira até tremeu. A mesa tava tremendo. Tava tremendo, Caiu o Michael desse lado aqui, porque senão a mesa ia pesar pro lado de lá. Exatamente. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo Bonfim? E aqui hoje eu tenho certeza que esse episódio vai entrar pra história, vai ser épico, viu? Mas, como o Rogério aqui lembrou, não sei se ele lembrou, se não lembrei, se você não curtiu esse vídeo, já curte de agora para você não esquecer, porque você sabe que o YouTube ele sacaneia, né? Se você não curte o vídeo, ele não manda para outras pessoas e nem manda para você quando nós colocamos novos vídeos. E você também, se você não é inscrito no canal, se inscrevam. Por quê? Porque se vocês não se inscreverem do canal, não faz sentido a gente estar trabalhando aqui, né? A gente quer que você faça parte aqui da nossa transmissão, então se inscreva no canal, né não, Rogério? E comenta, aproveita, você está acompanhando, comenta aí o que você está achando desse vídeo aqui, se você também está prestando concurso aí para a Cefaz ou para a ISS, para a área fiscal aí, comenta aqui nesse vídeo o que você achou desse conteúdo, se tá bacana, se tá legal, e se você se identificou aqui com alguma coisa que a gente vai falar aqui, beleza? Eu sou assíduo nos comentários, então se você perceber,
quando o pessoal comenta, eu vivo respondendo. Se eu conseguir, às vezes é muito comentário, não dá, mas se eu conseguir, comenta lá que eu respondo. É isso aí, beleza? Ô, Rodrigo, cara, já vou agradecer de antemão aqui você pela presença, cara. Pra gente é uma honra estar recebendo um cara aqui que passou num dos concursos mais barra pesada que tem aí e não parou não, e seguiu, cara. Pô, seja bem-vindo aqui. Queria que você se apresentasse aí pra galera, pro pessoal te conhecer aí, falar um pouquinho de você aí pro pessoal, e aí a gente desencadeia o bate-papo, beleza? Poxa, brigadão, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, né, pelo convite. Ó, a mesa não cai pra cá nem se eu fizer força. Mas brincadeiras à parte, estou muito feliz aí. Finalmente aposentei a caneta do mundo dos concursos, né? Mas me apresentando, meu nome é Rodrigo, eu tenho 32 anos, sou carioca do Rio de Janeiro, né? Hoje eu sou auditor fiscal do ISS São Paulo. Mas se Deus quiser, eu tô voltando em breve lá pro Rio e agradeço vocês aí pelo convite. Quem você está assistindo aí em casa também te agradeço e muito feliz de estar aqui. É isso aí, cara. Pô, brigadão. A gente agradece aqui. Ô, Rodrigo, só pra gente esquentar os trabalhos aqui, nós vamos fazer uma regressão aqui, né, Michael? Nós vamos voltar lá. Eu quero que você comece contando pra gente onde é que apareceu o botão de concurso público na sua vida. O que desencadeou tudo isso pra chegar nesse momento aqui até hoje? Conta pra gente aí, pro pessoal de casa. Cara, antes de falar de concurso público, necessariamente, né, eu acho que posso comentar como foi o meu primeiro concurso, na verdade, que foi quando eu tinha 10 anos, né? Eu estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro e, não sei se vocês conhecem, mas enfim, é uma instituição militar, só que você só tem duas maneiras de entrar, né? Ou você é um filho de militar transferido, de ofício, né, de outro estado, então o filho pode estudar lá, ingressar se tiver no ensino fundamental ou ensino médio, ou você faz um concurso, né? Nem se compara com concurso público, né? Obviamente, eu tinha 10 anos, né? As crianças têm 10 anos. São duas matérias, língua portuguesa, matemática e uma redaçãozinha. Mas meio que começou por ali. Foi minha primeira prova. Processo seletivo, né? Exato. Eram acho que 70 vagas, fiquei em 40º pouco, mas entrei ali e estudei no Colégio Militar, que é uma instituição, poxa, de um ensino maneiríssimo, né? Ali eu criei uma base bem legal. Talvez tenha sido um dos motivos que eu não quis seguir carreira militar também, que eu acho que a minha carreira já foi ali, foram 7 anos ali, então camisa dentro da calça, tinha que passar graxa no sapato, a fivela tinha que estar sabe, polida, né? Polida, boina na cabeça, cabelo com máquina 2, então assim, umas coisas, pra mim já foi minha carreira militar ali, então eu não quis seguir carreira. Eu saí dali, eu passei para engenharia de produção na UERJ, né, que é uma estadual lá do Rio de Janeiro. E, cara, na engenharia, a galera não fala muito de concurso, né? A engenharia, o pessoal fala de trabalho, estágio, empresa, o tempo inteiro, né? A gente não fala de concurso, né? A minha mãe e a minha avó são concursadas, né? Minha mãe é professora, minha avó trabalhava na Câmara de Vereadores lá do Rio. E elas falavam pra mim sobre concurso, né? Durante algum tempo falaram, mas eu refutei tanto que uma hora elas pararam de falar. Na minha cabeça, né, de engenheiro ali, de pessoa focada no mercado privado mesmo, concurso é tudo carta marcada. Eu pensava um absurdo, de tipo... Quem nunca, né? Cara, mãe, para com isso, só entra nessas vagas quem é filho do vereador, quem é filho de não sei quem, isso aí não existe. Absurdos, né? Mas eu acho que no fundo eu não queria passar pelo perrengue de estudar. Eu acho que eu queria tentar um caminho mais fácil, que não é tão fácil assim. Mercado privado também. É um passando a rasteira em cima do outro, é um querendo comer o cangote do outro. Então, mas fui para esse caminho. Como a maior parte dos engenheiros também vão, né? Então, eu fiquei no mercado privado 9 anos, né? De 2014 a 2023, trabalhando. Comecei assim... com estágio mesmo, eu era mais um planilheiro, né? Fazia uns Excel assim, aqui, fazia um Excel para a área de negócio. Aí comecei a me aprofundar nessa área de tecnologia, né? Comecei a mexer com macro, olha, aperta esse botãozinho aqui, vai integrar com um sistema de gestão ali, vai fazer tal relatório. A galera começou a gostar. Aí peguei a SQL, comecei a integrar a companhia de Excel também. E aí fui vendo que eu curtia essa área de TI, né? Aí embarquei de um estágio para o outro, uma empresa para outra, fui para uma multinacional, enfim. Passei a programar linguagem de programação de fato, né? Python, R, enfim. Migrei para essa área, assim, fiz a minha carreira nessa área de TI mesmo, como programador mesmo, né? Não de carreira, porque não de
de formação, né? Porque eu era engenheiro, mas mais de experiência profissional mesmo. É que essa área de engenharia de produção acaba indo muito, né? Desembocando muito nessa área de TI, né? A galera lá na UERJ zoava engenheiro de produção de administrador com CREA. Falava, não, vocês não são engenheiros, vocês são administrador com CREA. Porque a engenharia elétrica, qual é a ênfase? Os sistemas elétricos. Engenharia civil, os prédios. E a galera zoava, engenheiro de produção faz o quê? A gente ficava meio acuado. Realmente, porque você tem um leque absurdo. Salvo engano, o Conselho de Engenharia de Produção ele divide em 9 macro-áreas, né? Então tem ali dentro tem finanças, tem marketing, tem tecnologia da informação. Então você pode atuar em diversas. Você não é especialista em nada, mas você tem um leque muito aberto, né? E eu acabei indo por uma desses nichos aí, digamos assim, né? Que eu poderia atuar. E estava feliz ali, cara. Eu amo programar, assim, é uma das minhas paixões mesmo. Mas em 2021 eu me casei e na pandemia ali, né, cara, eu trabalhava demais, né? Esse era um ponto. No presencial, você batia ponto, né? Então a hora extra é remunerada, né? Então você acaba não tendo muita hora extra. Quando foi pro home office, né, com a pandemia 2019, 2020, e aí permaneceu o home office 21, 22, 23 na empresa, eu não me dava conta que eu trabalhava demais. Eu tive que casar para minha esposa e falar assim, cara, você tá trabalhando aí de 8 da manhã até 9 da noite, você almoça trabalhando, o lanche da tarde seu trabalhando, e eu parei para fazer uma introspecção mesmo. Cara, eu tô trabalhando pra caramba. E eu não tô recebendo hora extra, sabe? Não, em casa não tem hora extra, né? Verdade. Sim, verdade. E aí, cara, eu falei, realmente. Eu pensei, bom, será que eu procuro outra empresa? Não sei. E aí minha esposa tocou no assunto de concurso público, né? Ela é formada em Direito, né? Então, ela já teve mais contato com isso na faculdade. A galera fala mais sobre isso, né? Sim. O meu contato era com a minha mãe, com a minha avó, dando um pouco de palpite, né? Tentando me convencer, mas eu não tinha muita subsídio por trás, né? Quais são as áreas que existem? O que eu preciso fazer para entrar em cada área dessa de concurso, né? E aí ela teve uma estratégia muito boa que me comprou, que foi, ela pegou a prova da RFB, da Receita Federal, né? A última prova que tinha sido, né? 2012. Por que ela fez isso? Porque estava autorizado o concurso da Receita Federal, né? Isso foi em junho de 2022. Estava autorizado o concurso, o nosso concurso que teve recentemente, né? E ela falou, por que você não faz o concurso da Receita Federal, não sei o que lá. Eu falei, não, difícil pra caramba, um monte de matéria que eu não sei. Aí ela pegou a parte de exatas, que ela sabia que eu gostava bastante, né? Porque eu sou engenheiro, enfim. Brinca aí. Não, olha só, isso aqui não é difícil, não é bicho de sete cabeças, não. Olha aqui a matemática, olha aqui estatística, raciocínio lógico. Aí eu peguei, assim, no sofá, assim, eu falei, nossa, não é ruim. Aí eu fiz deixa eu o gabarito. Aí eu falei, acertei. Parece fácil esse negócio aí. Me convenceu, vou dar uma chance, amanhã eu começo. Mal sabia eu que exatas era 10% da prova. Ela me deu... Ela foi malandra. Exato. Ela me deu ali 10, 15 questões. A prova tinha 200. Com 15 direitos, que eu nunca tinha lido uma lei na minha vida. Não sabia nem o que era a Constituição Federal. Mas eu tinha começado a estudar. Comecei, né? Aí eu falei, cara, agora já... E eu não desisto de nada na minha vida, né? Eu começo um negócio ali, é difícil retroceder. Eu vou até o fim. Mas poucas semanas depois eu vi que o buraco era bem mais embaixo, né? Mas aí foi assim que eu comecei a estudar. Foi em junho de 2022 para a Receita Federal, que a prova foi em março de 23, né? Então foram esses 9 meses ali de estudo até a prova da Receita. Foi meu primeiro concurso. Então, 2022, então, seu primeiro concurso? O concurso foi em 2023, março de 23, né? Mas 2022 que você decidiu... Isso, exato, comecei a estudar. Cara, se for olhar, recente, né? Recente, É um concurso de Receita Federal. Ele já tem, na verdade, um histórico de estudos, né? Ele estudou no colégio militar, depois ele prestou vestibular na faculdade pública, ele foi da área de exatas. Não é realmente... E aí eu não estou falando isso para as pessoas se desanimarem que tem essa realidade. Mas uma pessoa que, né, teve uma educação de base, uma escola pública normal, que não é militar, que chegou, né, ali a terminar o colégio com várias deficiências, entrou numa faculdade particular pelo ProUni ou alguma coisa assim, essa pessoa vai começar de alguns degraus abaixo. É que tem umas lacunas para preencher, né? Exato. Então você vai começar de alguns degraus abaixo. Mas isso também não impossibilita. Só que faz, no máximo, aumentar um pouquinho mais o tempo de estudos, né? Eu sou talvez essa pessoa. Eu estudei a vida inteira escola pública normal, né? Tinha várias deficiências e quando eu precisei estar para concurso público, eu demorei mais tempo que o nosso colega aqui, né?
existe um mercado para todos, né? O concurso público serve para todo mundo. A gente só começa de posições diferentes, né? Essa que é a vantagem. Por quê? Eu acho muito louvável a história dele, porque é uma história de vários sacrifícios. A gente vai falar de algum deles, já que a gente estava aqui nos bastidores comentando, né? Exato. Mas também a gente não pode passar para nossa audiência que concurso público demora 9 meses para passar, 6 meses. Não, Há casos e casos. jamais. E você também foi para uma área que você tinha uma certa afinidade, cair exatas, né? E eu, se eu fizer um concurso público de exatas, eu tenho que nascer de novo, rapaz. Eu tenho que virar outra pessoa, porque... Eu acho que é o que você falou. É você fazer um diagnóstico de você mesmo, em que situação eu tô, em que pé que eu tô. Será que a área fiscal é melhor para mim? Pô, cara, às vezes você não é muito bom em exatas, corre da área fiscal, vai fazer, né? Pô, se me formei em direito, pô, você já tem ali um background, tá com um pé na carreira jurídica, que muita gente, inclusive do ISS de São Paulo, tem gente que pensa em ser juiz, mas não chegou a fazer direito. Então, a pessoa que fez direito já está com o pé ali, né? Sim. Então, você tem que fazer um diagnóstico de você mesmo, entender sua situação. Aí você falou, às vezes, pô, não tive tanto estudo, um ensino, né, ao longo da vida. Pô, tem que fazer um pouco de horas a mais ali, né? Sim. Correr mais atrás, mas é possível qualquer um, né? Esse diagnóstico que talvez a gente percebe que é a dificuldade da nossa audiência. As pessoas, normalmente, elas querem uma fórmula pronta e elas pegam a fórmula de alguém que passou. E aí o cara fala que estudava, e é verdade, 1, 2, 3 horas por dia, e a pessoa se coloca isso como parâmetro na vida dela. E talvez ela precise até de menos tempo. Às vezes ela precisa até de mais tempo. Porque cada um tem a sua realidade. Cada um vai começar de um lugar diferente. E você fazer essa autoanálise, essa autocrítica, é o principal, o começo de tudo. Se você não tiver isso, você vai começar do lugar errado. Por quê? Porque você precisa aceitar que para muitos foi de um jeito, para você é de outro, e para outros ainda não é tão bom quanto para você. Então cada um vai ter uma realidade, né? Até aproveitar, cara, e esse primeiro concurso seu da Receita? Conta pra gente aí que você falou, você percebeu durante seu período de estudos aí que o buraco era mais embaixo. Então, só pegando um gancho no que o Michel comentou, assim, cara, eu sempre fui muito metódico, né? Acho que é um pouco da minha formação também. Inclusive, a minha esposa brinca comigo muito sobre isso, mas antes de começar a estudar, eu falei assim, cara, eu preciso estudar como estudar. Tô até comentando com você que eu assisti isso aqui pra caramba, principalmente no início, né? Cara, eu preciso ver o que essas pessoas que passaram fizeram. Primeiro, meu tempo é precioso, cara. Se eu for fazer de qualquer jeito pra dar errado depois, eu não quero. Eu quero ser certeiro, fazer a coisa certa, passar pelo caminho certo, não quero ficar dando curva, sabe? Então comecei a assistir esses podcasts assim mesmo, ver o que a pessoa fez isso, aquele fez aquilo. Claro, o que você falou, tem gente que estuda 2 horas e passa. Tem gente que estuda 15 e passa. Mas sabe que você precisa desses extremos? Né? Então, o que a maioria fez para passar? Né? Eu fui por esse caminho aí, né? Então, acho que esse foi o início, né? Bom, beleza. Depois que eu montei meu planejamento, aí agora eu preciso... tem até uma coisa engraçada. Eu vendo esses vídeos, né? Eu lembro que teve... Não lembro qual foi. Acho que era uma pessoa da Receita que tava falando no canal dele, alguma coisa que ele mostrou como ele estudava, né? 8 da manhã eu estudo português, 9 da manhã eu estudava... Ele mostrou assim um quadrinho, né? E antes de dormir ele falava assim, antes de dormir eu sempre faço a leitura da lei seca. Aí eu falei, rapaz, que negócio é esse de lei seca, hein? Mas eu meio que guardei pra mim. Se eu falasse com a minha mulher, ela iria me explicar o que era isso. Ela sabia o que era isso, né? Falei, cara... Aí eu fui ver outro vídeo, o cara falou, não, a lei seca é muito importante. Da Receita Federal também. E não sei se vocês sabem, mas no Rio tem uma operação chamada Operação Lei Seca. Sim. Que é uma operação que a Polícia Militar, ela multa os motoristas alcoolizados, né? Cara, na minha cabeça, cru que eu tava, aquilo ali era uma legislação de trânsito, assim, uma coisa de direito penal, de trânsito, que talvez tinha um peso muito grande na Receita Federal, uma coisa assim, mas na minha cabeça eu falei, cara, como que o cara todo dia ele lê essa lei de trânsito ali? Então, como que eu tava cru? É absurdo. Será que esse cara tá estudando pra PRF também? Exato. Cara, deve ser uma coisa, né, em comum ali entre essas polícias, Receita Federal, não sei. E aí, demorou uns 2 ou 3 meses pra eu comentar com a minha mulher isso. Eu falei assim, cara, não é isso não. Lei seca é quando você pega a lei sozinha, né? Imprime a lei, lê a lei sem ninguém comentando e tal. Não acredito. Então, assim, comecei nessa parte de direito do zero, assim, não fazia a menor ideia. Então, eu tinha, assim, algo que me ajudou muito nas exatas, porque eu vejo que a galera que não tem esse background perde muito tempo com isso, né? Em exatas, estatística, que é um negócio... Às vezes eu pegava a postura de estatística, eu olhava assim de longe, aquele negócio cheio de fome, e falei, cara, isso aqui é um absurdo, isso aqui é muito difícil, cara. Porque como tinha mais facilidade, eu entendi, mas eu pensei, cara, imagina alguém, um leigo lendo essa folha aqui, isso é um absurdo. Então, assim, isso leva tempo, né? Sim. Mas a parte de direito em si, eu tava do zero, né?
Então, lá do início eu tive que começar, tive que correr atrás, né? Fui logo pesquisando quais são os melhores cursos, imprimi todo o material. Então, eu acho que gastei quase R$2.000 imprimindo quase 40 apostilas, porque eu preferia do que ficar... Eu tenho dor de cabeça, né? Então, ficar muito tempo no computador, eu não gosto muito. Então, eu imprimi tudo, mais de 20 matérias, né? 40 apostilas. E, poxa, comecei, né? Lendo, grifando. Os pontos que eu tinha dificuldade, eu me socorria às videoaulas, né? Aí não tinha jeito, né? Você ficava olhando para a tela mesmo. Mas foi uma trajetória assim de... lembro que quando eu comecei em junho de 22, estava previsto para sair o edital da Receita em dezembro. E aí, cara, eu falei, como é que eu passaria em 5 meses, né? Não tem como. Então eu tava pensando assim, cara, eu vou fazer, não devo passar, mas aí eu já consigo, né, me adiantar para outros concursos, né? E aí a sorte foi que o edital foi adiando. Acho que é uma dica legal, assim, se a pessoa ficar esperando o momento certo, né? Sim. O momento pode não chegar. E você pode perder uma oportunidade ali de ouro, né? E aí eu fui estudando como se fosse o edital sair no mês seguinte, né? E acabou que foi adiando. A prova foi sair em março. Me deu ali 9 meses de estudo que foi o suficiente, sabe? Então, assim, eu comecei aos poucos, né? No início, assim, fazendo... Eu trabalhava, né? Como eu comentei, eu não pedi demissão, mesmo com essa carga horária toda que eu tinha. Eu comecei a diminuir a minha carga horária, né? Essa que eu fazia de hora extra, eu comecei a não fazer mais. Teve repercussão no trabalho? Sempre tem, né? Sim. Mas, assim, nada do tipo de, poxa, vou mandar você embora. Não, eu comecei a fazer meu horário, ponto, eu fazia minhas 8 horas ali de trabalho e o resto eu ia pro estudo mesmo. Então, assim, paralelizar trabalho com estudo é sempre meio difícil, né? Assim, que é um malabarismo ali. Mas eu comecei com pouca carga horária ali, 3, 4 horas, e fui aumentando ao longo do tempo, né? Eu acho que vale dizer também, assim, que eu nunca tive problema em estudar muito, porque eu pensava, cara, logo no início eu percebi que estudar para concurso não é legal. não é bom, gente. A gente não acorda e fala assim, cara... Que vontade de estudar para concurso. Hoje eu tô doido para estudar para concurso. Ninguém faz isso, cara. A galera faz, não, hoje eu quero malhar, né? Pessoal maromba, não. Hoje eu quero jogar um videogame. Hoje eu quero ir pro shopping. Mas ninguém fala hoje eu quero estudar. E se fala também, respira fundo, conta até 3 que passa, viu, pessoal? Exato. Tá algo errado aí. Então, assim, eu percebi, cara, eu não quero ficar muito tempo nesse negócio aqui, não. E aí eu falei, poxa, se eu for estudando 3 horinhas por dia, eu posso demorar 5, 6, 7 anos. Tem gente que demora esse tempo todo. Mas eu falei, cara, eu preciso botar uma carga horária maior para ver se eu encurto aí essa distância, né? Então, no início, impossível. Você tem que começar devagarzinho mesmo, senão você vai desistir. Mas assim que deu, eu comecei a aumentar uma horinha aqui, uma hora ali. E, poxa, eu conseguia trabalhar minhas 8 horas e fazia ali 6, 7 horas líquidas, né? De estudo, assim, para a Receita Federal. E deu bom, assim, graças a Deus. No primeiro concurso eu consegui passar. Eu não me inscrevi para auditor porque eu pensei assim, cara, é muita presunção da minha parte achar que eu passo para auditor em 9 meses. Então eu falei, deixa eu baixar a minha bola, vou me inscrever para analista, que aí, pô, já era um cargo que eu ia ganhar mais do que eu ganhava, trabalhando menos, né? Assim, não tendo uma qualidade de vida, né? Não em carga horária, talvez. Carga horária também para fazer hora extra, na Receita Federal não fiz hora extra, né? Mas em trabalho em si mesmo, assim, um trabalho mais leve, né? Muito mais tranquilo. Qualidade de vida, estabilidade. Eu falei, cara, vou me inscrever para esse aqui. Aí saiu o resultado de inscritos, né? Só para analista tinham 100 mil inscritos. Eu pensei, bom, não tem como eu passar para essa prova. 100 mil inscritos, eram 400 e poucas vagas diretas, né? Sim. Mas eu falei, vou estudar, depois eu aproveito isso para outros concursos e vou indo, né? Acontece que a prova foi em março, a prova, né? Saí da prova arrasado, assim. Muito, muito, muito mal, assim. Nossa, que prova é essa? Quem fez Receita Federal aí deve lembrar. Nota de corte para auditor fiscal, 66%. Para analista tributário, 69%, eu acho, 70%. Nota de corte, 400 vagas. Então, na prova eu fiz 77%, eu acho. Só que esses vídeos que eu vi a galera falando, todo mundo tinha um corte de 80%, né? Para passar 80%. Quando eu fiz 77%, eu falei, bom, não passei. Aí fiquei um tempo foi bem, né? Você ia pensar, não passou, foi bem, né? Vou ficar próximo, talvez, das vagas, ali umas 200 vagas para baixo, mas fiquei um pouco de luto, assim. Eu não conhecia o olho na vaga, eu não sabia dessa ferramenta aqui, sabe? Então,
meu primeiro concurso, eu não sabia essas coisas. Então eu não botei, né? Eu não sabia que isso existia. Eu fiquei literalmente 2 meses assim, de luto, né? Pensando, caramba, cara, eu estudei tanto pra essa prova, caramba, e não passei. Será que eu volto a estudar mesmo? Eu fiquei tipo assim, fiquei esperando o resultado sair pra ver se eu ia voltar a estudar ou não. Entende? Aí saiu o resultado e eu tinha passado em 14º. Caramba. Com menos de 80% de... O cara ficou sofrendo e tava em 14º. Tá vendo? Por outro lado é bom porque ele teve uma surpresa boa, né? Exato. Se eu tivesse botado no olho na vaga, eu não teria cravado essa colocação, porque há muitas vagas, muito inscritos, 100 mil inscritos, mas eu teria festejado 2 meses atrás já, né? E aí eu fiquei... E acho que isso é legal de falar, porque eu fiquei 2 meses sem estudar. Eu fiquei 2 meses assim, que eu fiquei vendo televisão, trabalhando, óbvio. Mas assim, meu tempo livre, né? Que era antes era tempo de estudo, eu fiquei vendo televisão, jogando videogame. Em vez de estudar para auditor fiscal. Por quê? Porque tinham várias matérias que eu não tinha pegado ainda. Pô, você tem auditoria, não tinha estudado. Direito penal, empresarial, civil, não tinha caído para analista. Contabilidade avançada, não tinha caído. Enfim, tinha várias matérias. Eu tinha estudado umas 15 matérias, mas faltavam umas 6, 7 ainda, que eu podia ter pegado nesses 2 meses, né? Mas não, eu fiquei ali no sofá esperando. E aí saiu o resultado, eu vi, caramba, preliminar, já tinha discursivo ainda, mas não mudou muito. Caramba, eu passei. E aí isso me deu um gás, assim. Eu falei, poxa, acho que eu vou estudar para auditor então, porque tá dando certo o que eu tenho feito até então, né? E aí voltei a estudar. Aí dias depois saiu o edital do SS Rio, para auditor fiscal. Aí eu falei, meu Deus, joguei 2 meses fora. Mas pelo menos você jogou um videogame, dá uma relaxada, né? Joguei videogame e joguei a minha aprovação no SS Rio fora também. Porque esse concurso pro Rio, né? Enfim, falei que eu sou carioca, né? Eu sei que tem carioca que não gosta do Rio, tá? O carioca pode não gostar do Rio. Quem é de São Paulo não pode falar mal do Rio. O carioca até pode. Mas eu sou um dos cariocas que amam o Rio, né? Então, a Receita Federal, cara, tem negócio de fronteira, né? Tinha uns boatos na época. Nossa, quem passar agora vai pro Amazonas, vai pro Acre, né? Tinha esse boato, assim. E aí bateu o desespero, né? Falei, poxa, passei. Mas será que eu vou mesmo lá pra fronteira de Roraima com a Venezuela? Caramba. E aí saiu o edital do SS Rio. Caramba, joguei 2 meses fora. Podia ter passado num edital desse e ficar na minha cidade e tal. Dá um pouco desse remorso mesmo, né? Mas estudei para esse concurso do SS Rio também. Não sei se pode continuar falando Pode, claro. Que eu falo demais também. Que bom, né? Eu já antecipo. Eu bolei umas 3 perguntas pra fazer pra ele e já respondeu as 3. Agora tem que bolar a 4. Vai. Eu falo demais, cara. Não, fica tranquilo. É melhor assim. Entrevista é boa onde o entrevistado fala mais. A gente tá aqui pra te ouvir, então é você que tem que falar mesmo. Não, cara, beleza. E aí fiquei com isso na cabeça, cara. Vou lá pra fronteira vou pro Chuí. Nada contra o Rio Grande do Chuí aí, ouvindo, pelo amor de Deus. Mas gosto demais de lá. Mas assim, tá numa cidade grande. Acho que o Chuí deve ter 10 mil habitantes, uma coisa assim. É frio. Tava falando em off aqui que eu amo o calor, né? Chuí é a fronteira com o Uruguai, Rio Grande do Sul, um frio. Aí eu falei, meu Deus, joguei 2 meses fora, podia ter ficado no Rio, passar para auditor fiscal. Mas eu falei, vou estudar, o que eu tenho para fazer agora é estudar, né? E aí dei um gás com essa minha aprovação na Receita Federal, né? Estudei ali, foram 4 meses de pós-edital pro ISS Rio, mas não passei, assim, fiz a prova. FGV também, as 2 foram FGV, Receita Federal e ISS Rio. Mas tava pior que a Receita Federal, maluco. Tava uma prova horrorosa, assim, o pessoal horrível. gosta muito do português da FGV, né? Não sei que pessoal é esse aí, né? Acho só FGV mesmo, né? Gostar desse português aí. Deixa eu te falar uma coisa. Português da FGV pra SS Rio, acho que eu fiz assim... Eu fiz até uma boa estratégia. Eu falei assim, cara, como o português é bem louco, eu vou deixar 20 minutinhos pro português. Eram 15 questões. Ou 10. Então, acho que eram 15. 20 minutos. Porque se eu ficar 1 hora ali, ou 15 minutos, não vai mudar nada. Então, eu falei, vou deixar 20 minutos, 15 minutos e vou fazer. Não deu outra, assim. Eu fiz... Acertei 8 de 15, eu acho. Tinha gente que gastou mais de meia hora, 40 minutos e fez 9 de 15, 10 de 15 também. Porque as questões, elas são muito subjetivas, né? Tem várias respostas possíveis, enfim. É uma loucura. Graças a Deus, a Cefaz Rio não foi a FGV, foi a Sebrasp, né? Então, me livrei da FGV nesse sentido. Mas, assim, foi minha primeira reprovação no SS Rio, né? Sei. Então, tive que lidar também um pouco com a reprovação, assim. Aí eu já conheci o olho na vaga. Aí já ficou mais fácil. Aí coloquei lá. Aí eu vi que eram 50 vagas. Aí eu vi,
eu botei, tava 43º. Aí eu falei, puxa vida, será que tá batendo certinho? Mas nunca tá, né? Sempre tem uma galera que não coloca, né? Aí acabou que depois me empurraram pra fora das vagas, né? Quando saiu o resultado oficial, então tava mais abaixo ainda. Fiquei ali no CR, né? Cadastro de reserva, né? Sim, eu acho legal falar que na época tinha um boato que espalharam pela internet, né? Que iam chamar 200 auditores fiscais para esse Rio. Porque eram 50 vagas, mas tinha um boato por fora, boato de concurseiro mesmo, né? Que, vão chamar 200 nesse ano mesmo, 2023. Gente, não precisa se desesperar, vamos chamar 200 auditores fiscais. Aí eu pensei, bom, tô ali em 50, né? 50 e pouco. Não, acho que no final fiquei em 64, né? 64, na verdade. Mas tô dentro dos 200 que é possível de chamar. Mas, gente, se você ficou no CR, não para de estudar, pelo amor de Deus. Não, porque você não tá entre os 200, você tá menos da metade, né? Exato, E assim, dá vontade de você falar assim, vou acreditar nesse boato aí, vou acreditar nisso aí. Mas, cara, se você não tá nas vagas, você não tem direito a nada, cara. Você tem direito a continuar estudando. Continua estudando, cara. Você não arrisca seu futuro, sabe? E aí eu sei que depois da prova do SS Rio, eu tirei 4 dias de... Eu tirei férias para estudar para essa prova, né? Eu tirei 15 dias de férias, eu acho que foram 10 dias para estudar e 5 depois da prova para aliviar a prova em si, né? Aí eu fui com a minha mulher lá para Penedo, né? Que é uma cidadezinha que fica próximo do Rio, né? Aí eu estava inscrito para outro concurso, que era o ISS São Paulo, que ia acontecer 3 semanas depois. Eu fiz a minha inscrição, mas eu não tinha comprado ainda nem hospedagem e nem passagem, né? Não tinha comprado ainda. Aí eu tava lá na banheira, né? De hidromassagem, relaxando. Aí eu falei, não, vamos chamar 200. Eu acho que eu não vou fazer essa prova do ISS São Paulo, não. Aí ela, mas você não pagou já a inscrição? Eu falei, paguei, mas paciência, pelo menos eu não paguei hospedagem, não paguei passagem, né? Acho que eu não vou fazer, não. Aí tô ali, não, acho que eu vou fazer sim, sabia? Eu já paguei mesmo. Aí fiquei trocando de ideia, não, acho que eu não vou, não, vou sim. Eu tava no WhatsApp, vai chamar 200, não vou não. Aí saí, eu lembrava, nossa, fiquei fora das vagas, vou fazer sim, não tenho nada. Nem tinha chamado ainda pra Receita ainda, porque ia ter curso de formação da Receita ainda, eu tava no privado ainda, né? Aí decidi fazer. Voltei de Penedo, ficamos 4 dias lá, né? Voltamos pro Rio, falei, vou estudar pra essa prova. Aí eu tenho 3 semanas para estudar para essa prova e tinha coisas que não caíram no SS Rio, né? Coisas específicas, né? Legislação específica era diferente, tinha gestão pública que não tinha caído no SS Rio, penal não tinha caído, então não tinha nem estudado penal ainda. Aí eu falei, poxa, eu tenho 3 semanas para estudar umas 4 matérias novas aí, será que vai dar tempo? Eu falei, bom, vou estudar, comprei a hospedagem, comprei a passagem de ônibus, eu fui no Expresso da Madruga, né? Mas, vou estudar essas matérias aí. Cara, mas 3 semanas passa tão rápido, que eu só deu tempo de ler os PDFs, né? Eu não consegui fazer questão da VUNESP, que era a banca do concurso, não consegui fazer questão, não consegui fazer nenhuma discursiva. Cara, eu fui pra prova tipo assim, vou colocar meu nome mais um CR, certo? E porque a galera fala muito isso, né? Bota seu nome na lista, que essa lista às vezes vai rodar, né? Vai chamar um, aí não vai assumir, vai chamar um do CR, aí não vai assumir, vai chamar outro. Então, assim, bota o nome na lista, né? Então, eu fui com esse intuito de, poxa, vou lá, vou colocar mais o meu nome em um CR, eu tô no CR no ISS Rio, vou ficar no CR no ISS São Paulo também, talvez, quem sabe. E, às vezes, com desistências, né? Posso ser chamado, né? Então, eu fui com esse intuito, jamais pensando em passar. Sabe por quê? Porque eu estudei 9 meses para Receita Federal, passei. Aí 4 meses para ISS Rio, não passei. Como que eu ia passar em 3 semanas, né? Se eu não passei em 4 meses, 3 semanas é impossível. Então eu fui com esse intuito. Mas, cara, eu vim para São Paulo fazer essa prova tão mais leve do que no Rio de Janeiro, que eu acho no Rio, com aquela minha coisa... É Rio, eu tenho que ficar no Rio. Preciso passar. Né? É a minha cidade, cara. Sou daqui. Então, eu fiquei muito nervoso na prova do ISS Rio, muito nervoso. E esse São Paulo, cara, eu nunca fiz uma prova tão tranquila quanto essa, cara. Tão tranquila. Tava brincando de fazer prova. Tava então? tipo assim, tava ali fazendo simulado. E que resultado isso teve, sabe? Tipo assim, passei, foram 2 fins de semana, né? Então, vim e voltei de ônibus de madrugada, assim, tranquilo, dormindo no ônibus, sabe? Assim, sem muita pressão. Fiquei num hotel ali, de beira de rua mesmo. Fui fazer a prova na moral. E passei em 13º. Consegui passar. E aí, assim, você se pergunta, né? Caramba,
4 meses estudando para um concurso, não passei. 3 semanas estudando pro outro, passei. Então, assim, eu acho que cada concurso é um concurso. Então, assim, pra quem, né, que tá vendo aí que reprovou algum concurso, tá desanimado, cara, cada prova é uma prova, né? Tem prova que foi feita pra você, cara. Tem prova que não foi feita pra você. Não adianta. Quando você vai estudar, não é pra você passar naquela prova. Vai ter outras, mas aquela talvez não seja. Então, assim, não fique triste com a sua reprovação, que às vezes daqui a 2 semanas pode ser uma aprovação sua, sabe? Como foi comigo. Então, algo somente inesperado, mas que deu bom pra mim. Cara, isso... essa questão que você falou é bacana, né? A gente já recebeu um convidado aqui, o Thiago de Mello, ele falava eu não esqueço essa frase dele, né? Ele falava, o concurso você tem que querer muito e precisar pouco. Porque aí você faz o concurso, eu quero passar nesse concurso, mas se eu não passar, beleza, eu tô fazendo tranquilo, que você faz com essa leveza que você falou aí, de você fazer o concurso assim, quero passar, estudei, mas... tipo, tô tranquilo. Eu acho que isso deve dar um alívio muito grande, né, cara? Sem pressão, sem aquela obrigação. Eu já fiz concurso também, assim, com essa pressão de eu preciso demais passar nesse concurso, eu tenho que passar nesse concurso. E cara, aí você pega uma questão, você já não entende porra nenhuma daquela questão. Você fala, caramba. Aí você vai em outra também, não. Cara, você vê 3 questões, né? Você, cara, aquilo, a autoestima da gente vai lá no chão, cara. Então, sim, pesa muito. Eu vejo muito... Quando eu assistia, né, muitos podcasts, né, para entender como estudar, que eu comentei no início, né, estudando como estudar. Eu vi a galera falando, né, o Alexandre Meirelles também, que eu acho que comentou que veio aqui, vi ele comentando, cara, você tem que estudar para aquela área, não para um concurso. E isso é meio cruel de falar, porque às vezes a pessoa, não, sou paulista, eu quero São Paulo. Mas, cara, e a cidade de São Paulo? Provas, 2012, 2023. Você faz São Paulo, 2013... não teve até agora. Como é que você vai... sou da área fiscal, quero São Paulo. Cara, você vai ficar esperando quanto tempo? Você vai ficar 10 anos na fila esperando sair um concurso? Ou você vai para o interior, né, que não tem remunerações tão atrativas, né, como capital ou estado. Ou você tem que abrir seu leque, cara. Fazer em outros estados, né? Porque concurseiro viaja o país inteiro. Porque para ele, cara, ele quer passar. No Acre, no Piauí, no Tocantins, cara, onde o órgão que acolheu ele naquela prova, né, que ele foi escolhido para passar naquela prova, ele tá indo, né? Então, é um pouco cruel, porque às vezes eu tinha muito isso, né? Eu preciso do Rio, o que me fez ser reprovado provavelmente no SS Rio, né? Além dos meus 2 meses ali de descanso. Exato. Então, assim, aquela pressão acabou me reprovando ali na prova. Então, assim, abra o leque, vai fazer, faz no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ficou aprovado? Virou gestor fiscal. Aí beleza. O que eu quero depois disso? Quero voltar pro meu estado, voltar pra minha cidade. Aí beleza, você pode almejar coisas maiores pra você, no caso, né? Que é subjetivo, né? É relativo. Sim. Mas direcionando pra aquele estado, pra aquela cidade. Mas depois de estar aprovado ali, né? Fica muito mais leve, sabe? No início, cara, você faz o que tiver, né? Foca na área e não num concurso, né? Não, com certeza. Sim, certíssimo. Me chamou a atenção aqui que você ficou um tempo estudando como estudar. Se você pudesse dizer 3 coisas que você ali no seu planejamento, você começou errando e você precisou recalcular a rota, o que seria? Cara, eu acho que nas primeiras semanas que eu estudei, eu via muita videoaula, né? Muita videoaula. Primeiro porque me assustava um pouco as matérias de direito, né? Eu falei, cara, essa leitura aqui pesada, esse latim aqui, umas coisas esquisitas... Eu acho que eu vou ver videoaula. Aí comecei a ver. Nossa, o cara explica bem e tal. Aí ficava assim, de braço cruzado, olhando pro cara falando. Tô entendendo tudo. Tá entrando tudo aqui na minha cabeça. Mal sabia que tava entrando aqui e saindo ali, né? Porque se você não fizer um estudo ativo, né? Cara, não adianta, assim. Você vai ouvir, você vai achar que... Porque o cara explicando é uma beleza, né? Você vê um professor que, dá aula daquilo ali há 10, 15 anos, poxa, o cara manja tudo, né? Mas você nunca viu aquilo. É fácil pra ele aquilo ali, né? Pra ele é fácil explicar, mas pra gente é difícil absorver se você não tiver ali, pausa o vídeo, anota uma coisinha, dá uma rabiscada. Não vejo problema em ver videoaula. Depois eu vou até comentar um pouco sobre isso, mas... eu acho que você tem que fazer um estudo ativo, seja com PDF ou com videoaula. E eu acho que no início eu não fazia tanto isso, sabe? Então, assim, se é PDF, cara, circula coisa que você achou mais difícil. Fiz uma questão e errei, volta no PDF, dá uma circulada, anota assim. Eu anotava no PDF, errei, dava uma circulada, botava um asterisco. Depois que eu ia revisar, eu sabia, cara, eu errei isso aqui. Deixa eu ler isso aqui mais 5 vezes. Então, no início eu não fazia muito isso. Aí eu via a galera, né, comentando, né? Eu via no YouTube, olha, faça um estudo ativo. Você está fazendo um estudo muito passivo, só observando, não vai levar a lugar algum. Eu acho que esse foi
um dos erros que eu tive. Eu acho que, segundo erro que eu fiz, assim, é um pouco relativo também, mas eu gosto muito do ciclo de estudos, certo? Mas eu não conheci ele de imediato, eu fui conhecendo aos poucos, né? Depois de assistir os aprovados falando. Então no início eu peguei uma matéria e fui até o final. Fatiei a matéria inteira. É gostoso fazer isso, né, cara? Porque assim... Essa aqui já era. Ah, sim. Coitado, né? Achando que me livrei da matéria, né? Essa aqui já era. Não preciso me preocupar mais com ela. Depois eu vou ver dívida lá na frente dessa matéria. Mas assim, tem prós e contras nisso. O pró, eu acho que você tá vendo sempre aquela matéria, então você tá no auge ali com ela, né? Você virou um expert naquilo ali, meu irmão. Contabilidade, comecei sem saber nem crédito e débito. Aí você chega ali no ápice ali, nossa, eu tô me sentindo um contador aqui. No final, meu irmão, qualquer prova que me mandar, eu vou fazer. Só que se tu fizer isso com 10 matérias, quando você chegar na 10ª, você ainda não é mais um contador. Você já esqueceu a contabilidade. Então, eu comecei assim no início, né? E, assim, o ciclo de estudos, eu gosto dele, depois que eu conheci, eu comecei a implementar, porque você não fica... eles falam assim, ou 1 hora e meia em cada matéria, né? Então, você fica ali 1 horinha naquela matéria, quando seu cérebro começou a se acostumar, começou a dar uma relaxada, achar que tá em casa, tá tudo dominado ali, você troca, porque pra te desafiar, né? E pra você não ficar naquele conteúdo repetido o tempo inteiro, pra você não ficar também, como eu posso dizer, de pegar distração, ou ficar tipo, muito acostumado, sabe, relaxado. Então eu comecei a implementar. Então, enfim, eu acho que esse foi um erro que eu cometi, assim, não ter feito o ciclo de estudos desde o início. Mas assim que eu descobri, eu comecei a fazer. E um terceiro erro, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. Assim, eu acho... Bom, esses 2 meses que eu tirei ali, eu acho que foi um erro também. Eu acho que serve de aprendizado para você que tá observando aí o vídeo, tá assistindo. Cara, se você tem um concurso, já estava autorizado o SS Rio, eu já sabia que esse concurso ia acontecer. Minha esposa falava, você vai ficar aí mesmo jogando videogame? Vai ficar aí vendo TV mesmo? Tá para sair o concurso do Rio aí. Então, assim, cara, você tem concurso em mente... Não espera amanhã, não espera semana que vem, não espera daqui a um mês, porque qualquer momento sai o edital, já tem alguém estudando ali há 2, 3 meses, essa pessoa está na sua frente já, entendeu? Então, o momento é hoje, é o agora. O amanhã a Deus pertence. O futuro a gente não consegue controlar, o presente você consegue controlar, então vai para cima, a hora é agora, entendeu? Então, acho que esse foi um terceiro erro que eu cometi aí nesse período inicial de estudos. Pô, legal. Bom. Essa questão de ciclo de estudo é interessante, né? Porque todo mundo fala que pra gente absorver você tem que ter esse espaçamento, né? E quando você falou, achei legal que eu fazia isso também, cara. Quem não tem essa vontade de pegar o edital e falar, deixa eu acabar com essa matéria e eu vou pra outra, para que você fala. Quando você perceber, passou 1 ano e meio, 2 anos, já tá no 3º concurso que você não terminou o edital ainda, né? Exato. Tem isso também. Você não acaba nunca, né? Eu acho que com o ciclo de estudo você vai arriscando um pouquinho de cada matéria, você sente que você tá avançando mais, né? Exatamente. Pergunta você, para não monopolizar, né? Que tinha perguntar. Não, outra questão. Você falou desse período aí que você ficou entre um edital e outro, que acabou o concurso. É legal, é até bom pro pessoal de casa saber, viu? A gente sempre comenta aqui, galera, que tem o concurso só termina quando você tomou posse e tá ali no cargo. Enquanto isso não aconteceu, o concurso tá rolando. A gente já entrevistou gente aqui que, inclusive, foi aprovado e demorou 2 anos para entrar no cargo, dentro do número de vagas, porque aí você imagina se o cara vai falar assim, passei, tô dentro, já era. Tô dentro do número de vagas, passei no concurso, agora não preciso me preocupar com mais nada. Eu vou até interromper, Rogério. Eu conheci uma pessoa que eles davam para concurso, passou para procurador da Fazenda Nacional, foi aprovado dentro do número de vagas. Zerei o game, porque é o que ele queria mesmo. Claro. Ele foi estagiário da PFN, sonhou com a PFN, prestou, passou, zerei o game. Depois ele estava ali só esperando, tal, alguém entrou com mandado de segurança, suspendeu o concurso. Ele continuou esperando. Depois, no final, o juiz anulou o concurso. Nossa. Todo mundo tem que fazer inscrição de novo. Esse cara entrou em parafuso. Eu entraria também. Já se passaram 15 anos, Como 17 é que volta anos. normal depois disso? Ele nunca mais prestou concurso na vida, tá em iniciativa privada. Nossa, não tem como voltar, né? Era a vida dele ali, o cara estagiou ali, né? O cara entrou em parafuso. Isso, cara. Eu acho que o concurso, às vezes, pode ser um pouco ingrato nesse sentido, né? Você tá ali, aí alguém entrou, vem um juiz aleatório, né? Eu passei um pouco por isso na Receita Federal. Eu acho que posso até contar essa experiência também, né? Mas antes falando da nomeação da Receita, né? Eu fiz a prova em março de 23 e fui nomeado só em janeiro de 24, né? Então
Foram ali, quantos meses? 10 meses praticamente. 10 meses, né, pra ser nomeado. Então, nesse E você período... tava dentro do número de vagas. Dentro Imagina das você tá vagas, desempregado, cara. Exato. Eu tô só esperando pra assumir. Imagina, A cara. galera acha que só estudar é fácil, né? É difícil. Eu detesto quando falam isso pra mim, né? Só estudar. Vai estudar pra você ver só como é que é. Mas enfim, aí foram esses 10 meses pra ser nomeado na Receita Federal. Não fiquei parado. Eu falei, cara, vou estudar para auditor, porque o salário é maior, a remuneração é maior. Poxa, essa em São Paulo, a remuneração era o dobro da Receita Federal. Então, cara, vou estudar, não vou ficar parado. Em novembro de 23, teve curso de formação da Receita, né? Não tinha saído ainda o resultado do ISS São Paulo. Então, não sabia se tinha passado para auditor fiscal aqui ou ainda não. O curso de formação foi aqui em São Paulo mesmo, eu vim fazer. E, cara, o curso de formação foi uma semaninha só presencial. Eram 3 semanas remoto, eu fiz lá do Rio mesmo, de casa. Sim. E uma semana presencial aqui. A Nádia estava lá também, ela veio aqui da entrevista, né? Eu lembro dela lá e tal. Foi auditor junto com a analista, ela fez para auditor da Receita, eu estava como analista. Beleza, só tinha, cara, curso de formação da Receita, só tinha uma coisa que você não podia fazer. Faltar, eram 4 dias de aula barra dinâmica. Sei. E um 5º dia de prova. Uma prova? Nossa, mas já fiz a prova do concurso. Cara, mas era uma prova muito bunda, sabe? Muito besta, muito besta. Só pra constar. Só pra você ter uma ideia, assim, a prova eram 4 horas de duração. Eu nunca saí numa prova de concurso antes das 4 horas. Sempre fui o último da sala a ficar. Nessa prova eu saí com 1 hora. E eu fiz 56 de 60. Então, assim, era uma prova muito fácil. Tinha que fazer 50%, ou seja, 30 questões de 60. Então, assim, você não podia faltar em nenhum dos 4 dias presencial, não podia faltar na prova e não podia fazer menos de 30 dos 60. Aí, essa é a curso de formação que fazia parte do concurso. Então, você não estava ainda aprovado no concurso. Você comentou ali do teu conhecido da PGFN, né, que estava comemorando, né, e de repente o mundo dele desabou. Aqui em São Paulo, no curso de formação, teve os 4 dias, né, de aula, todo mundo foi e tal. No dia da prova, eu fui, fiz a minha prova e tal. Aí a gente, só fiquei sabendo depois, né, que a gente sai dali, conversa e tal, aí cada um vai para os seus estados, né, suas cidades, vai embora. Chegando no Rio, que eu tenho um grupo, né, de Telegram lá, a galera comentando: gente, é verdade que o fulano não conseguiu entrar na sala e tal? É verdade, eu vi ele lá chorando, não sei o que. Aí eu fui entender melhor. Resumindo, né, um cara passou para analista, né, ele morava no interior, aqui em São Paulo mesmo. Eu acho, tá, suposição minha, eu acho que ele não quis reservar um hotel na capital para economizar grana, morava no interior mesmo. E tava vindo de carro, né, pros 4 dias de dinâmica, né, de encontro presencial e tal, e veio também de carro pro sábado para fazer a prova. Não sei se encontrou algum trânsito, não sei se encontrou alguma coisa, mas ele não conseguiu chegar na hora da prova. E cara, apesar de ser uma prova muito mais fácil que o concurso, tem regras, né? Você não pode entrar, fechou às 9 horas, mas, gente, é uma provinha boba, deixa eu entrar 9h10. Cara, não deixaram o cara entrar. O cara estava aprovado nas vagas para dentro da Receita e ele foi reprovado porque ele se atrasou numa provinha de curso de formação. Então, assim, aí logo depois ele saiu do grupo, sumiu. Aí, gente, eu consegui com o contato dele, ele tá tentando superar e tal. Mas, assim, o maluco entrou em parafuso também. Lembrei dessa história que você comentou, teu colega, né? Então, assim, não termina enquanto não acaba, né? Ou não acaba enquanto não termina, né? Não sei qual. Só acaba quando termina, né? Se o curso de formação tá dentro do concurso, no edital, cara, até o final, leva a sério. Pô, reserva um hotel ali, né, do lado, né? Eu botei o mais próximo possível da universidade, que é pra não atrasar, né? Então, fica o aprendizado também. Porque às vezes o gasto de você ir de carro todos os dias meio que equivale a hospedagem num lugar simples, cara. Eu não entendi muito bem. Eu não conhecia a pessoa, então não sei dos detalhes, né? Imaginei que fosse algo nesse sentido. Porque fora isso não dá pra entender, né? Por que ele se atrasou, né? É um risco muito grande, né? Que você assume, assim, por uma coisa... Besteira. Cara, você pensar que você tá num concurso bom, que de repente você se dedicou um tempo da sua vida para aquilo ali, aí você tá na reta final do negócio, dá uma esmorecida dessa... e complica, né? Dificulta bastante. Tem alguma pergunta para o nosso... Tenho sim. Olha, falamos aqui de prova, de metodologia, a gente vai continuar nesse assunto, mas antes da gente começar, vocês aqui começam já com o vídeo rolando, né? A gente começa um bate-papo antes, toma um cafezinho, alguns tomam uísque, outros tomam um Negroni, a gente fica conversando aqui. Outros tomam um gin, uma taça, aquela exatamente. A gente só não dá muita bebida pro Anderson, porque o Anderson não sabe beber, mas o Anderson não tá aqui hoje. Só que o entrevistado aqui comentou aqui que
Isso é muito interessante, porque nós temos uma característica muito comum. Eu e o Rogério Anderson somos diferentes em várias coisas, mas em algumas coisas a gente é muito parecido. A nossa origem simples, né? Os três passaram muita dificuldade até conseguir ser aprovado no concurso. E a gente sabe que a gente, conversando com as pessoas, a gente cria conexões. E eu criei essa conexão com você. Você sentou aqui e comentou que você precisou economizar um pouco em alguns momentos da sua vida, né? E aí ele comentou aqui, cara, que ele batia um PF lá no Rio de que era R$1, que aqui em São Paulo é um bom prato. Que fase foi essa da sua vida que você sentiu que... Porque o entrevistado, nossa audiência, precisa saber, cara, que você não teve uma mãe que te bancou e falou, só estuda, meu filho, que eu pago todo o resto. Até pode ter tido ajuda financeira, mas você precisou economizar, você precisou passar por dificuldades. Você não foi um cara que, né, tinha de tudo, tinha motorista para te levar para os lugares, você não tinha como fazer conta para pagar nada. Que momento da sua vida que aconteceu aí de você precisar economizar legal para poder estudar? Conta para nós aí. Legal. Cara, eu estudei no colégio militar, que era um colégio top, né? Consegui, graças a Deus, passar no concurso. Não sei como seria se eu não tivesse passado, né? Porque não tinha mensalidade o colégio, né? Era um colégio, entre aspas, público, né? Mas, enfim, o exército custeava as coisas lá. Enfim, não era pago. A gente não pagava nenhuma mensalidade para o colégio em si. Então, meus pais não tinham gasto com o colégio para mim, né? Então, isso aí já ajudou pra caramba. Mas, assim, sempre andei de busão, assim, já é gente como a gente mesmo, assim. Acho que é bom se identificar com gente assim, né? Pra saber que é possível mesmo, né? Você chegar lá, né? No meu terceiro ano do ensino médio, assim, eu paguei um curso por fora. Minha mãe, óbvio, eu não trabalhava, minha mãe pagou um curso por fora, né? Pré-vestibular, né? E era uma grana. Hoje, então, deve estar mais caro. Na época já era caro, né? E aí, cara, a gente tentava cortar os custos de tudo quanto é jeito, né? Às vezes eu almoçava no colégio mesmo, né? E ali tinha umas cantinas, né? Que você pagava. Era um self-service, R$30 o quilo, R$20 o quilo, enfim. Mas tinha vezes que eu estava na Tijuca, né? Quem é do Rio vai entender que o pessoal que talvez não conheça assim, a localidade. Se situar, né? Mas assim, o colégio militar era na Tijuca, em frente ao Maracanã, né? O estádio, né? Do Flamengo, Fluminense. E no Maracanã tinha um bandejão, né? Na época do governador do Garotinho, né? Ele foi preso também, né? Rio de Janeiro tem essa peculiaridade, né? Rio de Janeiro tem mais ex-governadores que foram presos do que ex-governadores que nunca conheceram o cheirinho de uma cela. O cara já sabe assim, né? Vou terminar meu mandato, vou ter que cumprir uma cana. Você pode chutar, esse foi preso, que você vai acertar. Os últimos 6 foram presos, né? A Garotinho, a esposa dele, o Sérgio Cabral, o Pezão, o Witzel e até esse último acho que tá investigado. Não, o Witzel foi juiz, né? Olha que coisa, né? Esse aí foi juiz federal, Rio de Janeiro. Não dá pra entender. Você senta na cadeira de governador do Rio de Janeiro, você sabe, você vai conhecer Deixa a tranca. eu pensar aqui onde é que eu vou pagar a minha pena. Exato. Tá aí um cargo público, tá aí um cargo público que eu não quero, viu? Mas assim, o Garotinho já teve seus momentos aí, né, de prisão, de decadência, né, e tal, mas ele fez esses bandejão que a gente chamava, né, entre aspas, populares, né, em alguns pontos da cidade. Um na Avenida Brasil, ali, enfim, alguns pontos específicos da cidade, e um deles embaixo do Maracanã, né, lá no estacionamento ali, embaixo do estádio mesmo. E, cara, eu ia com alguns amigos meus, algumas vezes na semana, assim, pra almoçar ali mesmo, porque era R$1, né, a comida. Então, conseguia cortar alguns gastos. Eu entendia minha mãe que estava passando por uma situação que ela tinha que direcionar uma parte, né, da receita dela para pagar esse meu curso aí, né, de pré-vestibular. Então, poxa, tentar economizar nessa outra frente aqui, né? Então, cara, R$1 a comida, né? Era uma fila gigantesca, né? Tinha gente tudo quanto é tipo assim, tinha gente que você via assim, realmente a pessoa com mais necessidade mesmo, mas tinha também gente ali de estudante, né? O Cefet também era bem próximo, né? Ali do colégio militar também tinha uma galera que comia ali também. E comia ali algumas vezes, assim. Cheguei a passar mal algumas vezes, né? Mas aí, cheguei até no hospital, a enfermeira falou, mas é a segunda vez que você tem gasto enterite no mês? Você tá comendo em algum lugar aqui? Eu falei, não, eu como às vezes no bandejão ali do Maracanã. Ela, não, para de comer aqui. Tomei o esporro da enfermeira. Não sei se foi ali também, não dá pra cravar, mas muita gente comia ali, não sei se foi certo, mas cheguei a ter esse momento, assim, de economizar e ter que comer, assim, em bandejão mesmo.
Bom, queria te perguntar, nessa trajetória sua aí, vamos lá, teve algum momento, assim, algum perrengue que você passou, um momento mais difícil, assim, que a gente, quando está estudando para concurso, sempre tem aquele momento que a gente está naquela bad ali, que dá aquela caída, que você fala assim, putz, acho que não vou não. Você contou a parte da sua, que você achou que você tinha sido reprovado ali e tudo, mas desde que você começou, teve algum momento que você chegou nesse embate, assim, cara, acho que eu vou parar, não vou seguir com isso aqui não? Bem no iníciozão mesmo, quando eu comecei, eu falei, eu tinha visto a prova de exata da Receita Federal, 2012, né? E vi que eu tava tranquilo naquela parte ali. Eu falei, bom, vou começar. Aí depois eu vi que tinha um monte de matéria, eu falei, epa, direito, um monte de direito pra cá, direito pra lá, não vou começar por essa parte aqui não, calma aí. Aí eu peguei, deixa eu ver uma matéria que eu não conheço, mas que parece ser parecido com exatas. Vou começar por contabilidade. Aí peguei. Aí depois eu fui descobrir, pelo nome, contabilidade, fazer conta. Até tem conta, né? Eu diria que é meio a meio, 50% conta e 50%, né, CPCs, você tem que ler ali os, né, é parte literal, quase um direito também, né, se parar pra pensar. E é uma ciência social, que nem é exata, é ciência social que eles dizem, né, a contabilidade. E aí no meio do caminho, depois de umas 2 semanas estudando, aí nessa parte de crédito e débito, que eu falei, cara, crédito e débito contábil é o oposto de crédito e débito financeiro, né? Que a gente está acostumado com cartão de crédito. Aí não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Aí eu entrei em parafuso, eu comecei, meu Deus, isso vendo vídeo, hein? Como comentei, eu comecei. Sim. Eu falei que se nem vendo vídeo eu tô entendendo. Imagina se eu estivesse lendo um PDF, eu tinha desistido já. Aí teve um dia que a minha mulher, eu trabalhava de home office e ela presencial, né? Então ela chegou um dia no trabalho e eu tava no sofá, não tava mais estudando. Aí ela olhou pro lado e falou, tem uma coisa errada aconteceu. O que houve? Porque ela viu que eu tava sério ali, né? Todo dia até tarde, trabalhava e depois até 11 da noite ali estudando. Aí eu falei assim, não fica triste comigo não, mas eu desisti. Aí ela, não, desistiu por quê? Eu, cara, não é pra mim não tô entendendo. Pra entender isso, você tem que ser contador pra entender esse negócio aí. Aí ela, não, mas é só uma matéria, se eu pensar assim, tem que ser tributarista para entender direito tributário, tem que ser, né, civilista para entender direito civil, não é assim que funciona. Eu, não é para mim e tal, tô fora. Ela, não, tudo bem, é um direito seu, você começou, você pode parar. Só que aí eu parei por uns 2 ou 3 dias, cara, todo dia eu acordava assim, olhava ali as apostilas, né, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Investir, né? R$ Investir. 2.000 a impressão. Exato. Aí, será que eu volto? Porque assim, eu assistia a videoaula, mas eu marcava, né, nos PDFs algumas coisas. Então, por exemplo, eu não lia o PDF cru desde o início, da linha 1 até a linha 100. Mas eu estava vendo videoaula e eu comecei a marcar. Né? Depois que eu vi que tem que ser feito um estudo ativo, né? Não imagina você ficar assim, de forma só passiva. Bom, deixa eu começar a marcar no PDF aqui e tal. Então, assim, tinha todas aquelas apostilas ali impressas e eu falei, cara, e agora? Será que eu volto? Será que eu não volto? Aí depois de 2 ou 3 dias, eu falei assim, acho que vou dar uma segunda chance. Aí de lá eu não parei mais, assim, óbvio, parei depois da Receita Federal, né? Fiquei uns 2 meses parado ali, mas teve esses 2 momentos assim que eu dei uma baqueada. Depois que foi pro lado do INSS São Paulo, poxa, saiu o resultado final, acho que em janeiro, fevereiro de 2024, eu acho. Cara, você dá tipo assim, poxa, agora eu sou auditor fiscal. Então nos estudos você começa a pensar, poxa, vou deixar um pouco mais de lado e tal. Tinha já boato da Cefaz RJ, sim, mas pô, já conseguia ser auditor fiscal, então a sua motivação cai bastante. Não foi tanto uma baqueada no sentido de tipo, que a vida me deu, que eu, nossa, tô triste, tô sofrido, uma reprovação. Muito pelo contrário, uma aprovação, uma nomeação, né, como auditor fiscal. Mas, querendo ou não, foi uma queda de motivação, né? Então, também teve esse momento ali, que foi 2024, onde, cara, eu já era auditor fiscal, já tinha uma remuneração legal, não tinha mais aquela, sabe, aquela vontade, aquela gana de... gás, assim. Exato. Então, foi um ano diferente. Eu estudei bem menos em 24 do que em 23, por exemplo. Então, tem esses 3 momentos aí. E até eu vou aproveitar para te perguntar justamente isso, né? Nessa transição sua aqui do ISS São Paulo para Cefaz Rio, você precisava de alguma coisa para te dar esse gás, né? Pô, peraí, você faz Rio, legal, quero voltar para o Rio, mas só isso aí foi o suficiente para dar esse start ou você teve que se apegar a mais alguma coisa para falar assim, quero voltar para o Rio, esse agora é o edital da minha vida, como é que eu vou transformar isso aí em energia, em disposição e vontade, e a gana que você falou que
que não tava lá aquela coisa aí. Como é que foi isso? Cara, é engraçado falar. Eu acho que, só voltando um pouco na linha do tempo aqui, na RFB eu consegui ficar lotado no Rio, né? Então, lembra que eu tinha comentado que fiquei com medo de ir lá pro Chuí, passar frio, lá pra fronteira da Venezuela. Mas tinha uns boatos, nossa, tudo vai ser pra fronteira. E acabou que teve ali metade das vagas foram pra Sudeste, assim, capital, São Paulo, Rio. Como eu passei em 14º, eu consegui ficar lotado ali na Barra da Tijuca. Eu moro na Jacarepaguá, do lado de casa. Eu chegava, literalmente, eu pegava um ônibus e eu chegava em 20 minutos, assim, 15 minutos. Porque era contrafluxo, era perfeito pra mim. Só que eu já estava aprovado, eu fui nomeado em janeiro, em fevereiro saiu o estado do ISS São Paulo. E aí eu fui aprovado nas vagas, 13º. Eu falei, pronto, tô aqui na lotação perfeita. Pra mim, perfeita a lotação aqui. Eu ficaria perto da minha vida aqui, naquele prédio da Barra da Tijuca. Só que fui aprovado para um concurso que paga o dobro, lá em São Paulo. Aí eu falei, puxa vida, eu vou ter que ir pra São Paulo. Você bota em xeque, né? Tipo assim, o que vale mais? E isso não é uma resposta unânime, não. Tipo assim, Sim. Será que é a remuneração? O que você prioriza naquele momento? Será que é a remuneração ou será que é a localidade, né? Pra mim, naquele momento da Receita Federal, como era muito diferente a remuneração, pra mim fazia mais sentido vir pra cá, vir pra São Paulo, né? Onde eu tô hoje e tal. Mas essa diferença de acesso a São Paulo para Cefaz Rio não tem diferença quase nenhuma, né? Então, se for para pensar, era puramente a localidade mesmo, né? Então, quando eu vim para cá, bom, eu vim com a minha esposa, né? Ela depois começou a trabalhar de home office, ela começou presencial lá no trabalho dela, depois ela pegou home office. Quando eu vim para cá, ela estava já de home office, então para ela foi ótimo, assim, só trouxe o computador para cá, continuou trabalhando daqui. E aí eu falei, vamos se adaptar aqui, vai que, meu irmão, aqui é São Paulo, beleza, a gente ama. Praia, a gente programa aí, cada 3 meses a gente vai pra praia. Cara, e ela sempre foi muito companheira minha nisso, sabe? Ela compra essas loucuras, assim, eu fico pensando, cara, será que é todo mundo que topa mudar de cidade, assim, pô, ficou 30 anos lá no Rio, do nada, vamos pra São Paulo, ou podia ter ido pro Acre, ou Venezuela, será que qualquer um que topa, né? Então, assim, ela foi muito companheira minha nessa jornada. Mas a gente veio pra cá com mente aberta mesmo, cara. Pô, vamos ver se a gente se adapta, se é legal. O órgão é super bacana, assim, é muito boa a carreira mesmo, assim. E São Paulo, eu tava até comentando com vocês, né? Tem várias coisas que são muito melhores que no Rio, né? Eu acho que aqui os órgãos funcionam melhor, aqui as instituições funcionam melhor, tem menos violência, né? Eu já fui assaltado aqui também, mas... assim, eu acho que a violência é quase parecida, mas assim, dá pra dizer que é um pouco menor mesmo. Tem mais comércio, se você for no centro do Rio, assim, os comércios tudo meio fechado, aqueles tapumes, sabe? Aquelas portas meio abertas só até a metade. Aqui não, no centro de São Paulo eu acho bem mais vivo, assim, tem bem mais gente andando e tal. Tem a Cracolândia também, enfim, tem seus problemas, né? Mas eu acho que no fundo, assim, a gente tá aqui há já um ano e 3 meses, e eu acho que no fundo a gente tentou se convencer, não... Estamos se adaptando. Eu acho que quando a gente falava com a gente lá do Rio de Janeiro, perguntavam, se adaptaram já? Estamos se adaptando ainda. Mas já estão aí há quase um ano. Estamos se adaptando. Eu acho que a gente não queria dizer... acontece. A gente não queria dizer assim, não nos adaptamos. Eu não queria dar essa torcer, sabe? Não nos adaptamos, não rolou. Porque eu não tinha mais nada. Eu já tinha exonerado da Receita Federal. Sim. Eu ia pra onde se eu não quisesse ficar aqui, né? Então, no fundo, eu queria me convencer mesmo de que não... Tô se adaptando, vai dar certo. Então, acho que 2024 foi meio que isso, assim. Eu não tive tanta constância nos estudos, porque eu já era auditor fiscal, mas a família no Rio, nossas coisas estão lá, nossa casa, a gente morou 30 anos lá. Eu acho que pesou mais ao longo dos meses assim, do ano passado, e eu comecei a intensificar mais meus estudos. Eu falei assim, não, calma, deixa eu ter mais constância, eu acho que é possível. Esse edital também, eu dei um pouco de sorte com o edital. Demorou 1 ano e meio de autorização até sair o edital, né? Então... Deu pra ir preparando o terreno. Preparando o terreno, porque eu mudei de cidade, assim. Imagina se a prova fosse 1 semana depois, não ia ter chance. Mudança, mala, passagem. Aí fiquei no Airbnb, procurei apartamento, não conhecia nada daqui. Que bairro que eu vou morar, que bairro que é bom. Comecei a visitar apartamento. Então, assim, tudo isso, o estudo fica para segundo plano, não tem jeito. Então, até nisso a gente deu um pouco de sorte, né? Sorte não, eu creio muito em Deus, né? Mas eu acho que Deus ajudou a gente até nisso, né? Então, foi um processo, sabe? Chegou no final do ano passado, eu estava fazendo ali 5 horas líquidas, quase 6, assim,
e paralelizando com o trabalho também. Então, que é uma carga horária ótima, né? Diária e tal. De quase de pós-edital. Então, o edital saiu em janeiro desse ano, eu já estava assim, já com um terreno totalmente preparado para quando ele saísse e já assim, motivado novamente, assim. Eu acho que o ano começou comigo tranquilão, assim, pô, tô bem, não preciso mais disso não, de estudar não, e terminou com calma aí, tô no gás aqui, vai dar bom. Acho que pode ser uma última corrida ali que pode dar certo, entendeu? Não tanto pela remuneração, mas mais pela localidade mesmo, por ser Rio de Janeiro. Pô, bacana, cara. É legal, né? E você vê, né, que você tá falando, por exemplo, né? Se você dá aquela sossegada entre o ISS São Paulo e ficar na Receita, de repente você tô perto de casa, você ia dar uma acomodada, né? Mas o fato de você estar aqui, igual você falou, querendo ou não, você tinha aquela coisa de, pô, peraí, né? Eu podia estar lá, né? Exato. Podia estar lá, né? É legal comentar. Tem um colega, que a gente tá nesses grupos de concurseiro, né? Nunca trabalhei junto, mas é um colega de grupo, assim, a gente acaba se conhecendo. O fulano tá em vários grupos de e aí a gente acaba se conhecendo. Que ele é auditor, enfim, não vou falar nome, mas ele é auditor de outro estado. E quando eu comentei isso, que eu tava como analista na Receita, lotado no Rio, ele é carioca também, lotado no Rio. E aí fui pra SES São Paulo ser auditor fiscal e tal, aí tô aqui me acostumando. Aí ele, pô, eu faria o contrário. Ele é auditor fiscal estadual de outro estado e ele disse que ele faria o contrário, ele viraria analista da Receita no Rio para ganhar metade só para voltar para o Rio. Para você ver quão relativo é isso, né? Eu acho que não tem uma unanimidade. Cada um vai sopesar da maneira que for melhor para a pessoa, sabe? Então, cada um é cada um. Não, cara, é show de bola. Vamos aproveitar aqui, Rodrigo. Acho que a gente falou aqui de algumas coisas interessantes. Você tem alguma pergunta aí, Michel? Olha, eu tenho uma pergunta que me veio à cabeça. Você falou que a sua esposa foi muito parceira. Ela foi se mudando com você para alguns lugares. A sua esposa é da iniciativa privada, mas ela não é de qualquer carreira. Ela é da carreira jurídica, onde acho que a maior parte dos estudantes de direito hoje tem vontade do concurso. Se preparam para poder prestar uma prova, já é uma outra história. Mas dentro da faculdade, sentada na cadeirinha, mais da metade tem vontade de prestar concurso. E a ideia de você prestar concurso partiu dela. Então ela deve ter uma certa afinidade com isso. Uma coisa. Você contagiou, ela já pensou em estudar para concurso? Na verdade, hoje ela trabalha no Ministério Público do Rio de Janeiro, mas como residente jurídica, né? Também foi uma prova de concurso que ela fez e ela passou. Ela ainda não estudou assim para carreira jurídica e para carreiras tipo procuradoria, nem promotor, juiz, nada do tipo, não. Hoje ela tá ok assim, com o trabalho, assim, tem chance de conseguir uma assessoria, alguma coisa. Então, assim, ela ainda não chegou a estudar como eu, assim, para concurso público de fato. Mas esse que ela tá hoje é um concurso também, né? Mas para residência jurídica, é um contrato, né? Não é estatutário, enfim. Mas ela ainda está nesse processo de, poxa, talvez começar alguma coisa, se inspirar, enfim. Ainda não começou, não. Me surgiu essa dúvida porque eu fiquei pensando, você imagina, e é todo o direito dela, se ela resolve estudar para concurso, toda essa sua trajetória de prestando concurso nos lugares passaria a ser o dela, né? E quando ela fosse aprovada, né? Imagina. Exato. Assim, esses 3 anos, foram 2... eu falei que eu era metódico, né? Eu tenho uma planilha onde eu colocava todas as minhas horas líquidas de cada dia estudado. Então eu sei exatamente quantos dias eu estudei na minha vida, quantas horas, quantos dias eu não estudei, que tem buraco lá na planilha, né? Tudo no Excel. Mas foram 2 anos, 11 meses e 2 dias, né? De estudo. Então nesse período, cara, não tinha nem como ela querer estudar, porque ela basicamente assim, levava a casa nas costas, sabe assim? Porque assim, eu trabalhava e estudava, então sobrava tempo pra quê? Pra nada, né? Você pega aí 8 horas de trabalho, mais 6, 7 de estudo, é só fazer as contas. Dá 15 horas, 16, aí você tem que dormir também, né? Um pouquinho que é bom. Então assim, cara, ela fazia tudo na casa, assim, em pós-edital principalmente, assim, ela ia no mercado sozinha, tudo de casa, comida, limpeza, arrumação, problema de família, parente, porque esse problema surge nas horas mais que você... Ai, meu Deus, minha prova é semana que vem, aí surge uma pendenga, ela resolvia. Almoço na casa dos pais. Meu pai tá querendo que você venha aqui. Aí eu, tô aqui, tô focado aqui. Não, deixa que eu seguro ele lá, relaxa. Então ela resolvia. Então, assim, todo o ambiente por trás dos panos para que eu pudesse... Os bastidores dos seus estudos ali, ela estava controlando. Ela que tomou as rédeas. Então, assim, a minha aprovação eu devo primeiro a Deus, né?
porque eu creio muito no poder de Deus. E segundo a ela, assim, porque se não fosse ela... Primeiro que se não fosse ela, eu nem começaria a estudar, nem saberia do que se tratava, né? Eu ia estar pensando até hoje que é carta marcada. Então, tem isso. Mas também se não fosse a ajuda dela no dia a dia, não ia ter como, porque... Imagina, eu fico pensando... a pessoa que... Assim, falar que não ia ter como, acho que sempre tem como, Mas né? ia ser mais difícil. Né? Ia ser... Pô, não ia ser 3 anos. Ia ser 5, 6, talvez 7. Imagina, pô, o pai de família que às vezes não trabalha de home office, trabalha presencial, tem 2 filhos, não tem uma esposa que também trabalha fora, não pode ficar o tempo inteiro em casa cuidando das coisas, né? Também tem dela para resolver. Esse cara vai ter menos tempo para estudar no dia a dia, vai ter dia que ele não vai conseguir estudar, vai levar muito mais tempo, né? Então, assim, cada caso é um caso, né? No meu caso, graças a ela poder me ajudar assim, diariamente, com tudo praticamente, eu consegui diminuir bastante o tempo de levou até a minha aprovação, né? E aí, por consequência, assim, nem que ela tentasse, imagina se ela fosse ser concurseira nesse período também, né? Não ia ter... Eu não ia ter conseguido passar, por exemplo, porque eu ia ter que fazer as outras coisas também. Tem que fazer uma escala ali, Exato. Não, é isso, cara. Isso que você falou, a gente comenta aqui. Às vezes, pessoal, a gente até acompanha nos comentários, tanto aqui no podcast, nosso canal aqui no YouTube, quanto no Instagram. Às vezes o pessoal fala muito essa questão da dificuldade de estudar, justamente de envolver os familiares, as pessoas próximas nesse planejamento, né? Que é o que você falou. Porque, penso, isso acontece... Teve um período que eu tentei voltar a estudar para concurso com criança em casa. Minha esposa trabalha fora na iniciativa privada e tudo. E, cara, eu senti um baque, assim, bem, bem grande de pensar assim, caramba, né? Mas tá tudo tão difícil, tá tudo complicado. E falei, não, peraí, nesse momento não dá. Deixa a coisa rolar, porque aquele período que tá voltando concurso disso, concurso daquilo outro. Começaram a sair uns concursos interessantes para minha área. E eu falei, vou. E aí foi começar eu entender que não é o momento, não vai dar certo. Não vai dar porque é isso que você falou. Antes tem que preparar o terreno, tem que entender se está viável, é possível. E às vezes a gente fala, né, quando você tem criança em casa, se você tem uma rede de apoio ali que consegue segurar a onda, igual minha esposa trabalhando fora, ela na iniciativa privada, você tem uma base de apoio ali, pelo menos, para segurar a onda, já ajuda. Mas como somos nós dois, cara, aí é o que você falou, casa para cuidar, aí você fica naquela correria durante a semana, a criança tem escola, a criança tem lição de escola, a criança tem as demandas dela ali também, a gente tem demanda de casa, chegou uma hora que, falei, não, peraí, não dá. E é o que a gente fala pro pessoal, viu? É muito importante quando você consegue esse planejamento envolver as pessoas que são ao seu redor, principalmente ali seu companheiro, sua companheira ali de casa, porque vai precisar. E é o que o Rodrigo falou aqui. É impossível? Não é impossível. Tem muitos casos de pessoas que conseguiram. Só que, de repente, o que você levaria 1 ano, 2 anos aí com um apoio, com a galera ali dando esse suporte para você vai levar 3, 4, 5, 6, aí dependendo. Então, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu momento, sua história, sua realidade. Eu acho que é o que você falou, assim, tem gente que... Eu cansei de ver depoimento de aprovado que o cara pediu demissão e aí o pai falou, não, eu te banco, né? O cara era sozinho, não tinha esposa, não tem filhos. Esse cara é um privilegiado. Cara, mas não é mais fácil nem mais difícil para ninguém, assim. São situações diferentes. Imagina a pressão que esse cara se colocou também. Poxa, não trabalho, meu pai tá me sustentando, porque assim, é bom sustentar, os pais sustentar é bom, mas isso dá direito a eles a dar pitaco nas coisas também, né? E aí, vai passar quando? Até quando vai ter aquela mesada, né? Então, assim, são situações diferentes. Cada um vai ter outros problemas, né? Outras coisas a enfrentar que você não vai ter. Enfim, cada um com a sua história, seu tempo, né? O importante é continuar firme, né? Não deixar não parar de estudar, que uma hora vai acontecer, né? Justamente, até aproveitar, você entrou num assunto que eu até pensei em procurar, a pergunta fugiu. Mas você também acha, cara, que assim... tem uma diferença muito grande entre a pessoa que trabalha e estuda para a pessoa que
que só estuda? Você acha que tem uma diferença, um abismo assim, muito grande? Que é mais ou menos isso que você já começou a falar. Vamos entrar um pouquinho nesse tema aí, que eu acho que até o Michael depois vai dar uma palhinha, que eu acho que isso é muito interessante. É uma pergunta recorrente. Muita gente falando, tô pensando, eu trabalho X horas por dia, tô pensando em sair do trabalho só para me dedicar a concurso. Então, acho que é uma coisa que acho que é legal a gente abordar aqui, que vai atender muita gente que tá acompanhando aqui esse bate-papo nosso. Cara, essa dúvida pairou na minha cabeça por um tempo. Assim, eu posso falar em que empresa eu trabalhei? Claro, cara, pode falar à vontade. Eu trabalhei na Lojas Americanas, né? Não na loja, mas no administrativo mesmo da Americanas. Home office, como eu comentei na pandemia, né? E não sei se vocês se lembram, mas em janeiro de 23 teve a fraude contábil da Lojas Americanas, escândalo, né? Lá, né? E foi... O edital saiu em dezembro de 22 da Receita Federal. E eu tava lá em janeiro, aí eu me vi numa situação em que meu chefe falou assim, metade vai vazar, vai ser demitido, tá? Aí a nossa equipe tinham 13 pessoas, eu acho. Eu pensei, bom, dos 13, 6 vão ser demitidos. Será que eu vou ser um deles? Será que eu não vou ser? Então eu pensei, bom, se eu for demitido, é Deus mesmo falando assim, olha, vai estudar. Não fui um dos que foram demitidos, mas colegas meus foram. Mas ao mesmo tempo eu pensei, bom, não fui demitido. O salário tá mantido, né? Pelo menos. Mas ao mesmo tempo passou na minha cabeça, cara, será que eu não vou ser demitido daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas? E eu tô aqui investindo meu tempo num estudo, que é algo incerto. Você tá vivendo duas incertezas. Duas incertezas, cara. Incerteza na carreira e nos estudos. Eu falei, será que eu não devo atualizar meu LinkedIn ali, mandar meu currículo para outras empresas, né? Ver um negócio, uma empresa que esteja bem das pernas ali para eu recuperar minha carreira, esquecer esse negócio de estudo. Ou será que eu devo pedir demissão? Já que todo mundo tá demitido, vou pedir demissão logo também e focar nos estudos. Eu fiquei assim, numa sinuca de bico, assim. Acabou que foi um momento ali em que a empresa se reestruturou, né? Várias incertezas acontecendo, né? O chefe acabou cobrando um pouco mais e eu estava ali há 2 meses da prova, né? Aí eu consegui pedir férias para a prova, né? Como eu comentei. Aproveitei um pouquinho para viajar depois, mas eu resolvi me manter na empresa para ter o salário, porque eu pensei que, cara, se eu peço demissão, a pressão que não que a minha esposa ia fazer em mim. Você mesmo, né? Eu mesmo iria fazer em mim. Tá, até porque só eu e ela iríamos saber se eu fosse fazer isso, né? Eu não iria contar pra mais ninguém, nem pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pra amigo nenhum. E se eu fosse fazer isso, ia ser algo que a gente ia apostar nisso, ia ser uma aposta nossa, mas só nós íamos ficar sabendo, né? A gente tem uma premissa que a gente não conta nossos sonhos, assim, nossas metas, assim, pra ninguém. A gente guarda em família mesmo. E aí a gente decidiu nós dois, cara, mantém. Vê se consegue continuar estudando, 5 horinhas ali, 4 que seja, né? E me mantenha ali firme na empresa para, né, continuar ali. Foi um malabarismo, né? Então eu acho que você tem que fazer uma introspecção. Cara, como que eu sou? Eu sou uma pessoa ansiosa? Eu nunca fui muito ansioso, certo? Então tem esse ponto positivo. Eu tinha essas incertezas, mas eu pensei, cara, o que eu posso fazer? Nada. Então eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Trabalhando e estudando. Vai passar essa prova em março. Reprovei mesmo? Aí eu mudo de empresa, depois eu dou um jeito. Até lá eu vou tentar me segurar aqui, empurrar com a barriga. Agora, se você é ansioso, enquanto eu não resolver isso eu não vou dormir. Cara, talvez fosse o caso ali de você tentar uma movimentação de empresa ou sair para estudar. Eu tenho colegas que fizeram isso, pediram demissão para estudar, só que ficaram com muita pressão deles mesmos. Depois eles arrumaram um outro emprego, falaram, não estou aguentando só estudar. Arrumaram um emprego, continuaram estudando e aí passaram. Tirou o peso. Exato. Então, uma coisa que você para pensar, mas a hora líquida dele diminuiu. Como é que ele passou? Não faz muito sentido, né? Exatamente. Mas, cara, o psicológico é igual eu no SS Rio. A prova que eu tava falando, meu Deus, é Rio de Janeiro. E reprovei. São Paulo eu vim, São Paulo, tá tranquilo, vim só fazer aqui, só preencher a chamada e passei. Então, o psicológico, cara, não vou dizer que é o fator que mais vai importar para aprovação. Claro, você tem que saber as matérias, tem que estudar, hora líquida, conteúdo. Mas o psicológico, ele pode ser um grande amigo seu ou pode ser traiçoeiro também. Você pode reprovar por se colocar numa situação ali de pressão, sabe, absurda, que você não deveria, né?
E que você falou do psicológico é tudo, né, cara? Porque todo mundo fala, isso é comprovado, né? O nosso aprendizado e a retenção que a gente tem de memória está muito relacionado ao emocional, né? Emocional. Então, assim, se você não tá com o emocional legal, cara, você vai ter dificuldade. Se você não tá no psicológico, não tá bom ali, você pode estudar 10 ou 8 horas líquidas por dia que você vai ter dificuldade de reter conteúdo, cara. Então, isso faz muita diferença, né? E o senhor Michel, o que você acha dessa situação? Essa situação não é uma situação muito fácil, não, mas também não é algo de outro mundo. Mas você ter o apoio de alguém, como ele comentou, da esposa, isso é fundamental. Pode parecer algo né, que ser casado, ter o apoio do seu parceiro, pode parecer uma lógica. Essa lógica não se confirma aqui nessa mesa. A gente já conversou com vários entrevistados que precisaram terminar um relacionamento para conseguir estudar para concurso, porque a pessoa não era tão parceira. E vídeo, isso também acontece às vezes com alguns pais, né? E aí, a pessoa acaba fazendo isso, na maioria das vezes, tentando te ajudar, né? Porque como ela não acredita que é possível, ela não acredita que aquele caminho é o melhor para você naquele momento, porque todo mundo enxerga valor nos estudos quando você tem uma meta, por exemplo. Vou fazer uma faculdade, 5 anos eu estou formado. Eu vou fazer uma pós-graduação, 2 anos eu termino. Eu vou estudar para concurso, mas quando que isso vai acontecer? Não sei. Cara, tá todo mundo indo para frente, você tá parado. A mentalidade de quem tá do lado de fora é mais ou menos essa. E você comentou com a sua esposa, você é sempre parceira. E agora você citou uma coisa que, se você pedisse as contas do trabalho para ficar estudando, por exemplo, seria um negócio que você não contaria para seus pais. Mas quando você estava para concurso, eles sabiam que você estava estudando e eles te apoiavam? Por mais que você era casado ou tinha a sua casa, pelo que eu entendi, ali você estava vivendo com a sua esposa. Sim, sim. Mas você tinha um apoio dos seus pais ali, porque eu percebo, antes de a gente começar, de novo, tô dando aqui as nossas conversas anteriores. Você comentou que você tá indo pro Rio para ver seu pai, porque você não pode ficar sem ver seu pai. Então, percebo que você é próximo deles, né? Então, a opinião deles é algo que vai pesar em você. Eu tenho certeza que, por mais que você tinha, pelo que eu pouco senti aqui, por mais que você tinha a sua casa e a sua individualidade com a sua esposa, se seu pai e sua mãe começam a falar que esse caminho não é para você, que não vai dar certo, psicologicamente isso te afeta. Os seus pais, eles sabiam que você estava para concurso? Como é que era a relação deles com esse seu projeto? Cara, parece que você leu a minha mente. Não. É experiência aqui. Isso aí, não, fica parecendo que a gente combinou essa pergunta. Fica parecendo, porque assim, eu vou responder sua pergunta, mas é impressionante mesmo. Assim, o meu pai, ele... É dia dos pais agora, né? Eu comentei que ele ia ficar chateado se eu não fosse falar, né? Mas assim, eles são separados, né? Então, eu tenho meu momento de passar com ele e momento de passar com a minha mãe, né? Dia das mães, enfim. Mas a minha mãe, enfim, é concursada, né? Como eu comentei, e minha avó também. Elas incentivaram no início, assim, né? Dando um pouco de pitaco. Porque eu não faço concurso? Mas quando elas viram que eu estava muito refutando, a defensiva, pararam. E eu fiquei 9 anos no privado, né? Depois de um tempo, a pessoa para de falar nisso, né? Sim. A minha mãe é professora, enfim, tem a dificuldade também dela. Não é num cargo público assim que fácil, né? Você chega ali, senta numa cadeira, né? Você tem que enfrentar ali 40 alunos numa sala, né? E tal. Mas ela falava, poxa, mas por que você não faz para outros concursos, outros cargos, né? E tal. Mas enfim, eu refutava e ficou por isso mesmo, naqueles 9 anos, né? Quando eu comecei a estudar, eu falei com a minha esposa, olha, eu não vou falar com a minha mãe nem com o meu pai, não. Porque eu sei que se eu falar com eles, mesma questão da pressão, assim, não vão ser eles que vão colocar uma pressão em mim, mas eu vou me colocar uma pressão, entendeu? Eu vou ficar pensando, cara, se eu não passar, se eu falar pra você, vou fazer a prova da Receita Federal. Aí passou 9 meses, mãe, pai, não passei. E se eu quisesse não fazer mais concurso? E se eu quisesse, olha, não passei, tentei, não foi legal essa experiência de concurso aí. Agora chega, quero voltar a programar aqui, mexer com as minhas coisas no TI aqui, vou para outra empresa, que seja. Não quero mais esse negócio, não. Será que eles iriam ficar tipo assim, mas você não faz outro? Tem outro aqui, esse aqui, mandar aqueles links ali no Mas você desistiu tão rápido. Foi tão rápido, porque 9 meses, né? Não sabe o que é. Mas assim, então, não que fosse... Óbvio, com todas as boas intenções mesmo, sim, assim, de, compartilhar as novidades de concurso, compartilhar, olha, faz isso, faz aquilo. Mas eu fiquei pensando na minha cabeça, cara, vai ser uma pressão que, se eu não passar, eu vou pensar, para não decepcionar eles, e se eu quisesse parar, eu teria que me forçar a continuar estudando, sendo que talvez eu não quisesse. Então eu decidi não contar para ninguém
esses 9 meses, assim, foi só, literalmente, eu e minha esposa, nem meus sogros sabiam, ninguém. Óbvio, passou o concurso da Receita Federal, passou os resultados, né? Pô, passei. Aí, obviamente, a gente marcou um almoço lá, eu fiz até uma surpresa. É aniversário da minha mãe. Eu falei, olha, passei na Receita Federal. Ela passou? Como? Você nem tava fazendo como assim? concurso. Aonde? Entrou lá na Receita, falou com alguém na porta, é isso? Não, eu falei, não, então, eu tava estudando, eu fiz um concurso. Mas eu acho que ela achou que era uma brincadeira, uma pegadinha, né? Até cair a ficha demorou, porque eu não fazia ideia, né? Sim. Então, assim, mantive, assim, total 4 paredes mesmo, assim, eu e minha esposa mesmo. Não por, poxa, pensar em não vão querer meu bem ou algo assim, mas por uma pressão que eu mesmo ia fazer em mim mesmo, né? E para amigos também, obviamente, também não falei. Depois desse concurso, aí quando eu fui fazer ISS Rio, ISS São Paulo, aí minha mãe, meu pai, minha irmã, enfim, todo mundo sabia que eu estava fazendo essas provas. Não tinha falado ainda para nenhum amigo e colega, principalmente que eu estava na empresa ainda. Então, eu não sabia que reação que a galera da empresa ia ter também. Mas se você falasse para aquele colega ali, falasse, olha, não conta para ninguém. Essa é a receita de sucesso. Você conta alguma coisa para alguém e fala assim, não conta para ninguém. Tá aí, essa é a receita do sucesso, cara. Vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Será que ele não ia contar para ninguém mesmo? Claro que não. No dia seguinte, meu chefe já tá sabendo isso aí. E não ia ser ele que ia falar, não. Ele ia falar para mais um e outro e ia chegar. Já tá vendo só no Rodrigo? Quer saber, quer dizer que na situação mais difícil da empresa, você estava aí usando seu tempo livre, que devia ser tempo de trabalho, para estudar, né? Então uns papos assim mesmo. Então tinha um pouco desse receio. Aí depois que eu tomei posse na Receita, né, que eu já estava com um cargo público, aí sim eu contei para mim, né, contei para colegas, e aí eu consegui abrir mais também essas novidades aí. Eu não sei se eu contei aqui já no ar, mas a minha história é parecida. A minha mãe não sabia que eu estava para concurso. Tudo bem que minha mãe não teve acesso à educação, minha mãe tem até a 4ª série, então minha mãe não enxerga algumas coisas que a gente enxerga. Mas a minha mãe não sabia que eu estava para concurso. Falava, pô, mas você não morava com ela? Morava com ela. Então como é que você passou? Eu sou de uma época que a gente ainda lia papel, né? As coisas não eram tão digitais. Então eu tinha que estudar num ambiente de estudos. A minha casa era impossível. Eu venho de uma família muito simples. Não existe assim o respeito que eu daria hoje pro estudo da minha filha. Porque eu sei o valor que isso tem. A minha mãe fez até a 4ª série. Então, se eu ficasse num canto tentando estudar numa casa pequena, muito simples e modesta do que era a minha, eu nunca ia conseguir ficar naquele canto estudando. Então, todos os dias eu ia para a biblioteca estudar. E nessa, a minha mãe me via saindo de casa todo dia com os livros na mão, recém-formado, ela falava, ela achava, eu nunca nem mentia, na cabeça dela criou, ele estuda ali pros processos dele, porque é advogado, pros processos dele, e aí ele faz isso foi nos primeiros meses, ele faz um bico, outros, a minha mãe tinha essa menção. E aí eu comecei a advogar para banco, eu fazia uns freela para banco. Então eu saía todos os dias para estudar, mas eu saía de terno, porque eu tava estudando, de repente o banco me ligava, falava, você pode fazer uma audiência ali? Eu ia rapidinho fazer audiência e voltava. Então eu tava todo dia. Aí pronto, minha mãe não tinha mais o que pensar, né? Porque eu tinha uma remuneração, tava todo dia saindo de terno, era formado em direito. Você tá trabalhando. Aí quando eu cheguei pra falar que fui aprovado no concurso, minha mãe não entendeu nada. Minha mãe não entendeu Repete do início, calma aí. minha mãe não entendeu nada. E aí Como a minha assim? mãe ainda ficou achando concurso, tá? Mas você vai fazer o quê? Aí ela não entendia. Ela começou a se preocupar, até achou que aqueles golpes, sabe que o pessoal te arruma um emprego, você fica trabalhando e nunca recebe o salário? Ela começou a achar. Aí você tá no Tem banco. certeza disso? Pô, minha mãe, você tá trabalhando no banco, você vai sair do banco e vai pra onde? Minha mãe não entendeu. Aí quando minha mãe viu meu primeiro olerite, meu irmão, porque eu comecei já ganhando teto. Meu primeiro salário foi o teto do funcionalismo público, você acredita? E nesse aspecto, pra mim, as coisas deram muito certo. Ela falou, meu filho, você tá mexendo com o quê? Você imagina minha mãe, tipo... Mas e tudo bem, que quando eu tomei posse, eu não tava mais morando com a minha mãe. Eu já tava trabalhando no banco. E aí eu fui procurar um canto pra mim, né? Porque eu sempre tive muita independência. Então eu tava morando num apartamentinho pequeno aqui pertinho até. Bem pertinho até. Aqui do lado mesmo. Do nosso estúdio. Né? E aí, mas eu ia os finais de semana ver minha mãe. E eu cheguei pra minha mãe. E quando eu falei pra minha mãe quanto que eu ia ganhar, minha mãe ficou muito assustada. Ela falou, cara... Porque, sem brincadeira... Tipo, pra minha mãe já achava que eu ganhava bem no banco. Pra realidade, que minha mãe veio até a 4ª série, minha mãe foi pegada doméstica. Aquilo que eu ganhava no banco, pra minha mãe já era muito bom. Cara, eu ia ganhar 12 vezes o que eu trabalhei no banco. Não era que eu ia ganhar 3, 4 vezes, era 12 vezes. Minha mãe não entendeu nada, cara.
Não, 12 vezes assim, no começo. Depois até ganhei um pouquinho mais, porque eu fiquei num período ali que a gente pôde receber fora do teto, né? Então teve um tempo que eu recebi fora do teto sim. ainda. Nossa senhora, minha mãe não entendeu nada. Hoje minha mãe tá super bem, minha mãe tá super bem com isso. Já acostumou, Já né? acostumou. Faz mais um concursinho aí pra ganhar um pouquinho Minha mãe mais. acostumou, minha mãe acostumou. Agora minha mãe acostumou. Acostumou até bem demais, viu? Interessante, né? Que razões diferentes, né? Você porque pensou que a sua mãe não fosse apoiar, não por mal, mas por não conhecer, por aquele desconhecimento, aquela ignorância que poderia, né? Até te afetar, né? Poxa, talvez ela tenha razão. E eu por uma pressão interna que eu faria em mim mesmo, né? Mas não em nenhum momento por um pensamento que pudesse vir ruim deles, né? Claro que não, porque Sim. os pais só querem nosso bem, né? Mas é interessante que são dois motivos diferentes, né? E é que às vezes também vai na inocência, né? É aquele negócio para os nossos pais, eu falo que já aconteceu comigo. Você falar que está estudando para algum concurso, aí você vai lá visitá-los, e aí, e aquele concurso que você estava. É inevitável isso acontecer, cara. Por quê? Você está um tempo sem se ver. Eu não sei, mas eu quero saber da sua vida, né? Pô, e aí, como é que tá? E aquele concurso lá? Igual aquela pergunta. Fui reprovado. Não E deu aí, bom. e aí eu não gosto de ficar nesses discursos de coitadinho, porque eu não sou coitado, cara. Eu nunca fui na minha vida, eu nunca aceitei estar nessa posição. Mas eu não posso negar que a minha realidade é muito humilde. Assim, eu fui tão pobre na vida que por pouco eu não morei na rua com a minha mãe e minha avó. E a minha avó não sabia ler e escrever. A minha mãe só tem até a 4ª série. O meu pai engravidou a minha mãe e falou: esse problema é seu, não é meu. Eu nunca vi meu pai na vida. E tinha minha tia, irmã da minha mãe, que só tinha até a 5ª série. A minha avó sempre foi empregada doméstica. A minha mãe sempre foi empregada doméstica. E a minha tia sempre foi empregada doméstica. As 3 foram maltratadas a vida inteira. E eu também fui maltratado na minha infância. Naturalmente, eu vivi num ambiente familiar que as coisas eram reativas. Não aconteciam coisas boas para nós. A gente reagia contra as coisas ruins. Eu chegar e falar para minha mãe que eu passei no concurso, estava ganhando o que ganhava, a minha mãe não entendeu nada. Por quê? Porque a minha mãe viveu a vida inteira Só notícia ruim. uma vida reativa. Então, quando acontece algo tão grande assim, a pessoa se assusta. Talvez quem está assistindo nossa audiência nunca passou por algo parecido. Mas alguém que vive num ambiente familiar onde tudo é reativo, você não pode tirar com uma notícia muito boa, não, porque a pessoa não consegue acreditar. Cara. Até isso tem que ser meio que Até isso tem que ser dosado. Primeiro falar que passou, depois falar, ganha um pouquinho bem, hein? Deu uma melhorada, vai dar uma melhorada pra Mas gente meu filho, agora. acima dos 5 dígitos, um pouquinho acima. Pra você ir aprofundando ali no assunto, né? Não, mas cara, isso é bacana a gente entender, né, que essa evolução funciona. E eu acho que quando a gente se priva dessa coisa de falar, acho que você falou, a pressão pra gente é menor. Eu acho que o ambiente até fica mais favorável para você estar se preparando ali sem essa preocupação de alguém chegar e tá. Ou aquela questão de você tá no ambiente familiar. Você falou que tá estudando para concurso, aí tem aquele evento de família. O Rodrigo não veio? Não, o Rodrigo está estudando para o concurso. Então tá bom. Legal. Aí vai outro evento e o Rodrigo, ele está estudando para... Tá. Aí o Rodrigo tá... Nossa, mas ele já faz quase um ano que ele está estudando para concurso. Não vai passar, não? Não passa. Teve um entrevistado nosso aqui, veio do Rio, inclusive. Ele contou que ele teve esse problema sério, cara, de família, a ponto de ter estresse em família, justamente por isso. Porque ele falando, a galera comentou, né, em família, que ele estudava e tal. Aí aquela coisa do irmão, o primo, fica sabendo e tal. Sim. Aí num evento ali que ele participou, que ele falou, cara, eu nunca participava. Aí no evento que eu tava lá, a gente conversando, aí você toma o pessoal fica meio esquentado, começa a falar além daí, do nada, meu primo vai colocar ali, e você que tá estudando nunca passa em concurso nenhum, só tá em casa aí, fica o tempo inteiro aí, até hoje não conseguiu passar no concurso. Ele falou, cara, meu irmão, aquilo aí bateu, mas você não tem noção como aquilo ali. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar magoado com um negócio tão, tipo assim, que há algum tempo atrás ia ser corriqueiro, aquilo ali bateu em mim, mas parecia que eu tinha tomado um tiro de canhão no peito, cara. Porque... E aí entra nessa questão que a gente tá falando, né? É uma coisa inocente, mas que pode tomar um... porque ninguém se cobra mais do que a gente, né, cara? Isso é. E quando a gente vê alguém comentando algo que tá na nossa cabeça todo dia... Pô, tô um ano, não passei. Mas é só você, por enquanto é você com você. Aí tu vê alguém falando isso, né? É uma facada, né? Porque você pega o meu caso. Eu trabalhava, prestava serviço no banco, mas outras oportunidades apareceram para ganhar um pouco mais, mas que ia rifar muito do meu tempo.
ia prejudicar os meus estudos. Então eu falei não para algumas oportunidades que num primeiro momento pareciam boas, mas a médio e longo prazo eu sabia que não estava conciliando com aquele meu projeto de vida. Então você imagina a minha mãe, se ela soubesse, porque ela nunca soube que estudei para concurso. Imagina se ela soubesse que eu estava falando não para oportunidades e eu não passei no meu primeiro, segundo, terceiro concurso que eu prestei. Eu reprovei 38 vezes. Você imagina eu reprovando a cada concurso e falando não para oportunidades para ganhar mais. Como que seria a reação da minha mãe debaixo do mesmo teto comigo? E não é que ela é uma pessoa incompreensível, porque ela não é. É que, efetivamente, aquela é uma gama de informações que não cabia no formato de vida que ela teve e que ela viveu a vida inteira. Então, para mim, cara, eu sabia que aquele momento, para mim, era carreira solo. E quem sabia, por exemplo, era que nem você, a pessoa que eu tinha naquela fase da minha vida, do meu relacionamento, porque eu namorei com a minha primeira namorada há 17 anos, né? A gente ficou junto. E essa fase da vida eu tava com ela. E deve ser complicado, né? Porque para sua mãe você tá abrindo mão de algo concreto para algo duvidoso, né? Exato. Se você conta para ela isso, não, como assim? Você tá abrindo mão de ganhar dinheiro para estudar, sei lá para quê? Quando? Então, e minha mãe hoje compreende muito bem que ela não deveria ter ficado sabendo. A minha mãe ela apoiou sua decisão, né? Você fez bem, você fez bem. E hoje ficou fácil também. Deixa eu ver de novo a orelhinha. Sim, você fez bem. Mas, Rodrigo, vamos lá, cara. Agora eu quero passar aqui pro pessoal de casa, que eles sempre cobram a gente. Seguinte, técnicas de estudo. A gente quer saber agora o que você fez que deu certo, que funcionou. O que você falou de algumas coisas que você no começo lá que você fez deu errado, mas agora vamos lá. Efetivamente, o que você desenhou ali no seu planejamento de estudo? O que você foi fazendo, que você viu que funcionou? As coisas que você foi acertando, ajustando aí no decorrer aí dos concursos. Conta pra gente aí. Cara, legal. Muita coisa eu já comentei, né? Mas assim, para não ser redundante, para minhas aprovações na Receita Federal no ISS São Paulo, eu não tinha nem o TEC, cara. Não fazia questões, sistema de questões. Eu fazia questões só do PDF. Eu não conhecia o TEC. Eu ouvia falar assim, mas eu falava, será que é necessário mesmo? Tem questão no PDF ali mesmo. Então eu fazia do PDF. Depois dessa ISS São Paulo, assim, estudando para Cefaz Rio, que eu conheci o TEC, eu falei, poxa, caramba, legal, ficar salva a questão aqui, aí minha mente abriu, assim. Mas, ou seja, nem tudo é necessário para você ser aprovado. E tem gente nesse mesmo órgão que eu tô hoje, no ISS São Paulo, que também não usava o TEC, fazia questão do PDF mesmo. Então, assim, tem de tudo, né? Sim. Mas eu acho que se eu conhecesse o TEC antes, eu teria usado desde o início, porque você fica tudo salvo, você consegue favoritar questão errada, consigo refazer para reforçar, enfim. Então, eu acho que é uma técnica legal você aliar os PDFs, né, sei lá, de estratégia ou de algum outro curso que você tem assim de ponta, com o sistema de questões do TEC, né? Terminou um conteúdo, vai e faz questões, porque não espera você acumular vários tópicos para fazer questão misturada. Eu gostava de fazer questão daquele tópico que eu acabei de estudar. Aí depois que eu sentisse que, agora eu tô bem nesse tópico, eu passo pro próximo. Se não, mas eu preciso correr para fechar o edital. Cara, não se mete num edital enquanto você não terminou pelo menos o conteúdo base ali, né, de pré-edital. Senão, você vai ficar pulando de um edital em um edital, em um edital, em um edital, e você nunca terminou nem o conteúdo básico. Você deveria terminar em pré-edital. Então, assim, eu só ia pro tópico seguinte, depois de, cara, esse aqui eu tô bem claro isso aqui. Tô sem dívida nenhuma, vou pro próximo. E aí uma hora termina. Parece que não vai terminar nunca aquele bololô de folha, mas uma hora termina. Então eu acho que esse é um ponto legal. Eu fazia isso com questão de PDF, mas fazer com TEC é melhor ainda, na minha opinião. Videoaula, como eu comentei no início, eu assistia videoaulas ali com as apostilas, né, na mão e ia marcando. Mas depois de um tempo eu vi que perdia muito tempo com isso. Poxa, às vezes você lê um PDF uns 40 minutos, 50. E uma videoaula correspondente, às vezes você está ali 3, 4 horas. E, cara, o tempo é o recurso mais escasso do concurseiro. É verdade. Se tivesse tempo ilimitado, videoaula. Videoaula, estudo ativo é ótimo. Você entende ali o bizu do professor, aí faz uma brincadeirinha, faz uma analogia, você entende perfeitamente. Mas nosso tempo, ainda mais para quem trabalhava igual a mim, cara, tempo é mais que dinheiro, cara. E às vezes você pega um tópico que no PDF você já mata, né? Exato, aí você já pula pro outro. Às vezes é algo mais simples. Então, assim, leitura de PDF, encrenquei alguma coisa ali. Encrencou mesmo, lê de novo, mesmo, encrenquei mesmo. Aí você vai para videoaula naquele subtópico específico ali, aqueles 20 minutinhos que o cara dá o bizu, volta pro PDF para você não perder muito tempo. Então eu fui nesse esquema, como eu falei, ciclo de estudos, né? Eu acho que é a melhor maneira de fazer, não fica muito tempo parado na mesma matéria. Controle, como eu falei, eu tinha uma planilha, eu tenho ali, eu colocava
nas linhas, né? Semana tal, do dia 7 ao dia 14, ao dia 13. 14 ao 20. E nas colunas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí cada célula eu ia colocando as horas líquidas que eu fiz naquele dia. Como que eu controlava as horas líquidas? Cara, cronômetro do celular mesmo, mas eu fazia isso de uma maneira assim, a vera mesmo, assim, vou no banheiro, eu pausava meu celular e ia no banheiro. Vou pegar um copo d'água, pausava. Você era rigoroso, então. Rigoroso demais. Eu voltava, dava o play. Alguém veio falar comigo no quarto, pauso, na hora. Então eu colocava ali, hoje eu fiz 5 horas e 53 minutos. Pumba, eu colocava na célula do Excel ali. Então, eu tinha uma noção de quanto eu estudei em cada semana da minha vida de estudos ali. Então eu sabia, caramba, em abril de 23, nossa, o que eu mandei bem demais. Já em novembro, tô dando um exemplo, já em novembro, o que aconteceu aqui em novembro? Viajei pra Petrópolis. Você já sabia até um... aniversário, entendeu? Você consegue ter o teu diagnóstico muito mais fácil, tá tudo registrado ali. Então, eu sei que tem gente que, de novo, concurseiro, geralmente tem muita gente ansiosa, né? E quanto mais ansiedade, esse negócio de você ficar ali olhando, tendo um cronômetro ali, às vezes deve dar um negócio na cabeça. Mas, assim, eu diria pra você, pelo menos, tentar, assim. Tenta controlar. Não precisa ficar Tem gente que gosta de botar um cronômetro na tela, gigante, assim, né? Eu gosto de ficar com 5 telas. Uma com um PDF, uma com a vídeo. Gente, pelo amor de Deus, uma com cronômetro. Cara, se eu tivesse um cronômetro daquele tamanho na minha cara, até eu que não sou ansioso. Caramba. Eu ia. Passou um minuto. Eu ia ficar ansioso, cara. Não, bota no celular, fecha ele e bota do lado, assim, entendeu? Mas controle. Porque não só hora líquida, acerto de questão. Como que eu fui no tópico na aula 4 do Estratégia de Direito Tributário? Eram 30 questões e acertei 26. Já na aula 7, eram 30 e eu acertei 18. O que aconteceu? Eu tinha tudo isso na planilha, eu sabia dizer, essa aula, eu marcava assim em vermelho, essa aula aqui eu fui mal, essa aula aqui eu fui bem, essa aula aqui eu fui mal, né? Isso até o ISS São Paulo, né? Eu fui em próprio planejamento, em próprio controle, né? Pra Cefaz Rio, cara, eu tava já tão, no final de 2024, eu tava tão já inserido ali, né? Tão motivado a voltar pro Rio mesmo, né? Que eu assinei a Guruja, né? Que é uma mentoria, né? De estudos, planejamento de estudos. E porque, assim, eu queria vir para esse concurso da Cefaz Rio com tudo que houvesse de melhor, assim, no mercado, né? Então eu falei, cara, não adianta... Deu certo com o meu planejamento? Deu certo. E eu, por ser muito metódico, né? Ter que abrir mão do meu planejamento para aceitar outra pessoa foi difícil, não foi fácil, não. Imagina. Porque a gente tem meus métodos, né, e tal, minhas coisas. Mas eu falei, cara, não quero arriscar. Eu quero ir com melhores PDFs, melhores videoaulas. Comprei curso de legislação extra, né, por fora, do professor que é pode até falar o nome, do Adam Gracino, da Cefaz Rio, né? Comprei curso de discursiva da escola de discursivas. Eu pesquisei tudo. Qual é o melhor curso de discursiva? É esse. Qual é o melhor curso de legislação? Você foi municiado mesmo. Não, cara, eu fui... E outra, eu fui... Armado até os dentes. Eu já era auditor fiscal. Eu falei, eu não quero economizar um centavo. Mas é caro, não tem ver os centavos, né? Cupom. Eu falei, cara, calma aí, cara. É o meu último concurso. Se eu fosse reprovar, eu não ia fazer mais nenhum do mesmo jeito. Eu aposentaria ali mesmo, sabe? Aposentaria ali mesmo. Então eu fui... Cara... Melhor curso de legislação, melhor curso de discursiva, melhor PDF, melhor videoaula. E eu fui com, ao meu ver, né, que eu tenho esse entendimento hoje, que é a melhor mentoria ali, que era Guruja, né, na época. E aí entrei em pré-edital com eles mesmo, assim, acho que foi em outubro, não foi no final de outubro, que era a promoção de Black Friday. E aí o pós-edital veio em janeiro, fiz com eles o pós-edital também. Então, ali, assim, eu percebi que muitas das coisas que eu fazia... Foi até legal que eu validei várias coisas que eu fazia, assim, o planejamento e tal. Só que é mais profissional, né? Sim. Poxa, um negócio que você não precisava perder tempo eu mesmo indo no Excel, fazendo, formatando coisa, botando fórmula. Você ganha tempo com isso, né? Você ganha tempo. Né? Então, enfim, você ganha tempo para você ficar só estudando, que a gente estava falando, né? Que é o concurseiro tem que fazer mesmo. E aí eu fui com eles... e ali, poxa, fazia atividade, fazia tudo de atividade que tem, né? Eu sei que tem gente que ficou um pouco assustado com o edital da Cefaz Rio, porque veio com TI muito pesado, né? Veio com, para edital da área fiscal, geralmente não vem TI tão pesado assim. E aí veio como se fosse concurso de TI mesmo. Até eu que trabalhei com TI, olhei para edital, caramba, fiquei um pouco assustado, né? Então os caras pesaram a mão. Pesaram a mão. Eu olhei assim, deixa eu olhar esse edital aqui de TI. Eu só sabia, sei lá, 40%. Eu falei, caramba. Aí, o que eu fiz? Comprei um curso de TI também por fora. Eu tive a humildade. Falei, cara, eu trabalhei 5 anos com TI. Eu vou comprar um curso de TI, não tem problema nenhum com isso, entendeu? Sim. Comprei o curso do professor Ramon.
fiz todos os PDFs dele, além das atividades da Coruja mesmo. Então, assim, eu fiz uma coletânea de várias estratégias, assim, atirei para vários lados, né? Vários materiais, vários cursos, para conseguir... para chegar competitivo nesse concurso mesmo, que ia ser meu último mesmo. Eu falei, vou com tudo que tiver de melhor no mercado, né? Mas é isso. Então, assim, nesse concurso, como eu estudei já 2024 inteiro, 23 inteiro, eu já estava com toda a base fiscal na ponta da língua já. Sim. Então, o que eu fiz? Cara, vou focar no que eu não sei ainda desse edital, que é TI, legislação específica do Estado do Rio, né? Então, foquei, não negligenciei o restante, né, nas atividades da Coruja, né, nos PDF, nas questões do TEC, enfim, não negligenciei, mas com foco total nessas duas matérias, né, TI e legislação. Então, eu acho que outra dica de estudo é essa, assim, você lê o edital, né? Você não precisa ler o inciso 1.1.1, 1.1.2, que fala ali não, caneta é importante. Caneta preta e azul é importante. Já vi muita gente desesperada. Mas você não precisa ler o edital, inteiro talvez, mas, a parte de disciplinas, de peso, número de questões, horário do portão e principalmente a parte da ementa, né? Que tem ali o que vai cair, a cada tópico, cada disciplina. Lê ali, eu imprimia, e eu ia arriscando, isso aqui já vi. Mesmo quando você às vezes já estou estudando há 2 anos, às vezes vai ter coisa ali, às vezes vamos botar uma lei aleatória ali no meio, uma legislação esparsa, né, de direito civil ali, vão tacar ali no meio. Ou então, Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Poxa, ninguém nunca tinha lido isso. Eu li esse negócio, não caiu nenhuma questão, eu acho. Mas eu li porque, enfim. Tá lá, né? Então, eu riscava tudo que eu já tinha visto e o que sobrava eu marcava com marca-texto. Bom, isso aqui... Não vou negligenciar o restante, mas isso aqui vai ter que ser o meu foco, porque isso aqui eu tô zerado, né? Sim. Então essa é uma outra dica de estudo que eu fiz também. Aí coisa que eu já comentei antes também, é marcar no PDF, né? Poxa, eu errei no TEC. Fica salvo como errada, mas será que você vai ter tempo de voltar ali para as erradas, para resolver depois? Então o que eu fazia? Quando eu sentia que eu estava errando a mesma coisa várias vezes, eu ia no PDF, marcava lá, errei. Então, quando eu fosse revisar, que eu fazia revisão tanto por meio de questão quanto por meio do PDF, né? Então, quando eu ia revisar... E assim, a revisão, só para aproveitar para não perder aqui, a revisão você fazia de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Você tinha um... cara, eu sentia quando eu estava muito tempo ali, full questões, eu falava, opa, acho que é melhor voltar um pouco para a revisão. Como eu falei, eu imprimi as apostilas físicas todas, né? Então, tinha uma pilha, assim, de 40 apostilas. Dá um pouco de medo de revisar tudo aquilo, né? Mas claro que a revisão não é uma leitura inteira do material. Sim. Eu só lia... A primeira leitura que eu fiz, eu li inteira, né? E fui marcando. Interessante, importante ou tô ruim nisso, né? Agora, a revisão, eu só li como estava marcado. Tanto ou grifado, ou escrito a caneta que eu escrevi, ou que eu puxei alguma setinha e escrevi algum comentário a mais. Então... Apesar de ser uma pilha que assustava um pouco, ia bem mais rápido, assim. Eu conseguia revisar as 40 apostilas, às vezes, em 3 semanas, né? Em um mês, talvez. Menos que isso até. Então, assim, eu cheguei a revisar aquela pilha inteira. Eu li a primeira vez, cheguei a revisar ela inteira umas 3 vezes ao longo desses 3 anos. Então, acho que, sei lá, de 6 em 6 meses eu encarava aquela pilha ali, entendeu? E você acha que é mais viável o material físico ali? Você acha que... Porque, assim, tem muita gente que tem, às vezes, uma dificuldade. Porque você tá na tela ali, uma distração, às vezes alguma coisa... Você acha que o material físico, ele Eu gosto por algumas razões. Primeiro, eu tinha muita dor de cabeça. Ficar muito tempo em frente à tela. Eu acho que por trabalhar demais no passado, né? Ficar muitas horas... ficavam algumas horas assim, dava dor de cabeça, eu tinha que tomar dipirona, isso deixa você meio grog. Então, material físico me dava menos dor de cabeça. Então, esse ponto para mim específico era melhor. Segundo, eu sentia que a progressão era melhor. Tipo, se você vê a página passando, dava uma sensação, de novo, psicológico, né? Sei. Opa, tô evoluindo. Falta pouquinho aqui, calma aqui, amanhã eu te mato. No PDF, é só uma barrinha ali do lado, né? Talvez não tenha o mesmo efeito para mim, né? Sei. E terceiro, eu sei que hoje em dia, né, a ferramenta digital, você consegue grifar também, né, anotar, mas eu não tinha esse equipamento de escrever com caneta, eu não tinha não tinha comprado essas coisas, então eu até poderia grifar, né, no PDF mesmo, mas eu achava que funcionava melhor grifar mesmo com marca-texto e escrever com caneta, sabe? Pra mim funcionava. E eu acho que memória fotográfica também, por último, né? Eu, às vezes, na prova eu lembrava, assim, da página, onde estava a minha anotação, em que estava na parte superior, inferior. Então me ajudava um pouco a lembrar disso na hora da prova, sabe? Pô, legal.
Eu acho que é isso, uma coletânea de várias dicas aí. Não, bacana, cara. Eu acho que é legal porque o pessoal de casa sempre pergunta pra gente, né? Ah, e aí, a dica como você falou, você me validou um método seu, né? Você viu que depois, quando você foi para mentoria, você percebeu que de fato você estava no caminho certo, né, cara? É. E é o que a gente fala aqui, né, cara? Quando você tem alguém correndo com você ali, no caso você foi procurar uma mentoria, quando você tem recurso, né? Você tem recurso para investir, você definiu ali você faz Rio ali como o objetivo ali, o grande objetivo do momento. Eu acho que, cara, é isso que você falou, é investir. Se você tem condição de investir, tem recurso, por que não, né? Mas do mesmo jeito que você falou, às vezes, se você não tem também, dá para construir, dá seu jeito. Dá para encontrar uma solução. Alguma questão aí para o Rodrigo, Michel? Olha, eu confesso a você aí que eu acho que nesse perfil dele, que é parecido com o meu, acho que ele vai falando, eu acho que ele esgotou aqui, viu? Cara, eu acho que foi bacana. Acho que esse pessoal de casa, acho que a gente conseguiu atender boa parte aí das dúvidas da galera. Eu acho que assim, foi bom que você, é o que você falou, você estava preocupado que você falava, mas, cara, tem que falar mesmo. E é bom que você falou, a gente foi... Tinha um monte de perguntas que eu estava aqui fazendo, nem precisei fazer, que você já foi respondendo. Não, eu vou te falar, mais, eu tinha umas 5 perguntas na cabeça, eu fui respondendo todas. Eu falei, caralho, e agora? Pô, foi mal. Ó, a minha esposa falou assim, olha, não fala muito. E quando eles começarem a falar, responde primeiro a pergunta que eles estão falando antes de você começar a viajar. Porque às vezes eu fez uma pergunta, aí começa a viajar e falo meia hora e não respondo o que tu perguntou, mas acho que eu consegui responder. Não, foi muito bom. Se você quiser aproveitar, mandou um alô aí pra sua esposa. Deve tá, com certeza ela tá assistindo. Vai assistir. Vai assistir. Érica, beijo, te amo, obrigado por tudo. É isso pela aí. Parceria. Não, é isso. Show de bola, viu, Érica? Tá aqui, contou aqui o apoio que você deu pra ele. É legal, eu acho que assim, é importante, a gente sempre fala pra galera de casa, pros concurseiros, né? Quanto mais as pessoas que estão próximas de você, você conseguir envolver elas para esse objetivo comum, cara, a jornada fica muito mais leve, né? Eu acho que para o concurseiro isso é muito importante. Isso é um motivador a mais, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Rodrigo, como eu acho que a gente atendeu aqui bastante, acho que a gente conseguiu falar bastante o que a gente precisava fazer. Para a gente finalizar, a gente costuma deixar uma dica aqui pro pessoal que ficou com a gente até agora. A gente está caminhando para 2 horas aí de entrevista. Te falei, o bate-papo passa rápido, né? Cara, eu acho que você falou de técnicas de estudo, você falou que muita coisa. Agora, eu vou te pedir, eu vou pedir para você mandar para o pessoal que está acompanhando a gente em casa aí. Eu quero, assim... O que você pode dizer para ele, seja no campo motivacional, seja na parte de estudos, algo que você acha que é imprescindível e que pode virar o jogo na preparação de quem está em casa ali, quem está nessa jornada dos concursos. Às vezes a pessoa está ali, está tentando, está insistindo, às vezes está procurando uma saída, está procurando um caminho ali. O que você pode dizer para quem está em casa que de repente pode virar o jogo nessa preparação? Cara, é difícil você falar uma coisa só, né? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Mas assim, eu sempre tive muita fé, né? Eu acho que ninguém deveria... Estudar para concurso é um fardo, certo? Eu acho que ninguém deveria carregar esse fardo sozinho. Então, cara, eu dividia muito com Deus, assim. Eu falava muito com Ele todo dia. Mas, poxa, não acredito nisso. Tem uma rede de apoio, tem uma pessoa ali que te ajude. Você não pode fazer isso sozinho, cara. Eu acho que é muita bagagem, assim, é muito pesado para você entrar nessa jornada sozinho, assim. No meu caso, assim, eu mantive entre eu e minha esposa, mas eu tinha ela ali. Se eu não fosse casado, talvez, poxa, fala com a sua família, né? E mostra pra ele, alguém que vai te apoiar, né? Você deu um exemplo ali de alguém que vai ter uma briga na família, assim. Mas eu acho que ter uma rede de apoio é fundamental, tá, sabe? Então, dividir com alguém esse fardo mesmo, assim, porque você não sabe se vão ser 9 meses. Eu poderia ter aposentado na Receita Federal e teria sido 9 meses de estudo só, né? Não teria sido 3 anos, né? Mas eu continuei, queria um cargo melhor, um cargo maior. Você não sabe se vão ser 9 meses ou se vão ser 3 anos, vão ser 5 anos, 6, 7. Então, se planeje, acho legal, ore, né? E torça para que seja 1 ano, mas se planeje para que sejam 5, 6, 7, né? Então, como é que você vai carregar isso tudo por tanto tempo assim sozinho, né? Então, eu acho que faça planejamento também, controle, né, as suas horas, controle suas atividades, né?
Não faça de qualquer jeito. Como eu falei, nossa hora é muito preciosa, né? Nosso tempo é muito precioso. Você podia estar trabalhando, você podia estar fazendo um freelancer, ganhando dinheiro, palestrando, empreendendo, mas você está ali estudando. Então, já que você está empenhando seu tempo nessa tarefa, né? Faça com excelência, né? Então, se planeje antes, né? Então, eu diria que é isso. É um tripé, assim, uma rede de apoio, um bom planejamento, né? Não sei fazer, tem mentorias, não tenho dinheiro. Dá uma olhada no YouTube, né? Eu aprendi muita coisa vendo esses caras aí, dando entrevista, vendo gente aqui, dando depoimento também, né? E tem bons materiais. Não tenha medo de investir. Sei que tem gente em momento diferente, né? De situação financeira e tal. Mas eu acho que é um investimento para o seu futuro, para a sua vida, né? Se você se mantiver firme, né? Com foco, disciplina, né? Que uma hora, sua hora vai chegar, que eu vou passar e tal. Aí você vai ver, tá, eu investi pro meu futuro que chegou. Né? Se você investir e você desistir, obviamente aí realmente foi um dia jogado fora, né? Então, outra dica também, não desista. Parece meio clichê, né? Todo mundo fala, não desista, né? Mas, gente, se você tiver foco, persistência, perseverança, né? Tiver ali uma rede de apoio, não tem como. Uma hora você vai passar, você vai conseguir chegar nos seus objetivos, tenho certeza. É isso aí, vai vir dar entrevista pra gente aqui. Cara, Rodrigo, mais uma vez, cara, brigadão aí mesmo pela sua presença aqui, por esse bate-papo. É o que eu falei, né? Repito aqui, foi muito bom poder bater esse papo com você. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente em casa. E é isso, Michael, alguma coisa? Não, só tenho a agradecer. Achei que essa entrevista foi muito boa. Como eu imaginei no começo dela. Conversando com ele aqui nos bastidores, a gente sente. A gente tem um termômetro, né? Muito boa. Só agradecer ao Rodrigo aqui pela participação, por ter contribuído aqui, passando essa experiência que ele viveu, porque foi cheia de nuances. Sim. Se você começar o podcast, você vai achar que ele passou em 9 meses de estudos, mas conversando com ele, aí eu sei que é clichê esses negócios de coaching, mas você percebe toda a jornada do herói aqui, indo, voltando, as dúvidas, as dificuldades, ISS Rio, que não deu certo, que ele sonhou, veio parar em São Paulo. Foi ISS Rio, né? Foi. ISS, que veio parar em São Paulo. Cara, a entrevista foi muito boa. E a experiência que ele trouxe aqui no amadurecimento que ele precisou ter ao longo dos estudos. Eu só tenho a agradecer. Não é simples vir para cá, depositar algumas horas do seu dia aqui no nosso microfone, mas pode ter certeza que você está ajudando muitas pessoas, nossa audiência aqui cada vez mais aumenta, e eu tenho certeza que pelos comentários desse vídeo aqui no YouTube vai todo mundo achar o máximo essa sua entrevista aqui. Tenha certeza que um dia vai chegar alguém aqui, vai sentar e falar, cara, eu vi a entrevista do Rodrigo, ele falou isso, aquilo me marcou e aquilo mudou meus estudos. Isso é muito frequente acontecer e eu tenho certeza que vai. Obrigado mesmo, viu, Rodrigo? É isso aí. Então você que ficou com a gente aqui até agora, batemos um papo aqui com o Rodrigo Bonfim. Show de bola. O rapaz está prestes a retornar para o Rio, retornar para casa aí para a Cefaz Rio. É aprovado em segundo lugar. Então, cara, bate-papo super bacana. Vou pedir para você que chegou aqui agora, de repente você não acompanhou o início dessa entrevista, desse bate-papo nosso. Vou pedir para você, se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificação. Aqui tem muito bate-papo bacana. Você está procurando conteúdo sobre concurso público? Aqui pode ter certeza que vai encontrar muita coisa legal. Dá para maratonar, tem entrevista que tem mais. A gente está beirando aí já 140 entrevistas. Então tem convidados aqui de todas as áreas praticamente. Tem muita coisa legal que você vai encontrar aqui que vai te ajudar nessa sua jornada aí, tá bom? Outra coisa que eu tenho que deixar um recado aqui, você que está acompanhando a gente e gosta de ouvir o podcast, às vezes você gosta de ouvir o áudio aí, seja na academia malhando, seja no trânsito, às vezes no ônibus, no metrô, no trem, a gente está no Spotify também, já se inscreve lá, dá 5 estrelas para nós, para dar essa moral para nós lá também, e lá você pode baixar o episódio para você ouvir aí depois offline, onde você estiver, da melhor maneira possível, tranquilinho, sem ninguém encher seu saco, beleza? Outra coisa que eu quero deixar aqui também, para você que está acompanhando a gente, comenta aqui se você gostou dessa entrevista, fala aí o que você achou desse bate-papo nosso aqui, aproveita e deixa nos comentários aqui de onde você é, qual concurso que você está prestando, qual área que você está prestando, e vai no nosso Instagram, viu? Como.passei, a gente está lá, você pode aproveitar, deixar lá um direct para nós, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa te ajudar, manda mensagem para a gente lá que a gente também responde, viu? Talvez demore um pouquinho mais, mas a gente responde também, tá? Então tá aí os nossos contatos. Vou finalizar aqui lembrando vocês mais uma vez da nossa parceria com Radegondes Resumos, tá? A gente fala aqui, é outro parceiro que está correndo com a gente aqui nessa estrada, para você que está de repente aí num pós-edital, tem muitas matérias que às vezes você tá na correria, você acha que não vai dar conta. Vai lá, dá uma pesquisada, entra
entra por esse link aqui, que é um link exclusivo nosso. Você pode ver as amostras do material de lá. Tem combo para área fiscal, combo para área de controle, área de tribunal, área jurídica, área contábil, administrativa, carreira policial, bancária, INSS e agora também TJ São Paulo. Então tem muita coisa, muito combo legal lá para você que quer ganhar tempo aí na sua preparação. De repente você não quer ficar elaborando resumo, às vezes você sabe que vai perder muito tempo fazendo resumo. Já pega um resumo digital pronto. Lá tem resumo baseado em questões, caderno de questões prontos para você ganhar tempo ali também, preparando ali, resolvendo as suas questões e exercitando aí para arrepiar na hora da sua prova de concurso, beleza? E ó, usando o nosso cupom como Passei 20, você ainda vai ter 20% de desconto. Então dá uma conferida na amostra, se gostou, já mete o cupomzão lá, o cupomzão lá e garante aí. Nossa, nem saiu, né? Nem saiu. Cupomzão, pronto. Já mete o cupomzão lá e ganha 20% de desconto. Eu quero só ver os comentários da galera. Comenta aí. Saiu. Travou aqui, mas saiu, beleza? Ai, então, pessoal, valeu, brigadão aí por ter acompanhado esse bate-papo nosso aqui, né? Vou pedir para você também, se puder compartilhar essa conversa nossa aqui com aquele concurseiro que você conhece aí, que tá na estrada dos concursos, manda para ele, vamos dar uma força para ele e trazer ele para essa comunidade nossa aqui, beleza? Vou jogar na câmera central pra gente dar um tchau pra galera. Galera, a gente encerra por aqui então esse episódio. Até o nosso próximo bate-papo. E ó, bora passar, hein, pessoal? Show.